As telas de notícias exibem manchetes globais alarmantes sobre monstros e eventos catastróficos, gerando medo e confusão. Do lado de fora da entrada da escola, estudantes se reúnem enquanto alguém reclama que as notícias em alta são apenas exageros, comparando-as a rumores antigos sobre zumbis. A multidão volta sua atenção para a aparição da garota popular, Shui Qingxi. Os estudantes fofocam sobre o término dela com o namorado. Um aluno comenta que ela apenas se contentou com ele, já que foi aceita em uma universidade de ponta, enquanto ele não conseguiu nem entrar em uma faculdade comum. Eles concordam que os futuros deles nunca foram compatíveis. Outro estudante tenta lembrar o nome do namorado, sugerindo que poderia ser Fanji. De repente, Fanji aparece diante de Shui Qingxi. Ela, calmamente, afirma que tomou sua decisão e acredita que o relacionamento não é mais realista. Explica que o amor do ensino médio muitas vezes termina com um momento de clareza, sugerindo que eles nunca foram realmente certos um para o outro. Ela acrescenta que um relacionamento duradouro exige igualdade e coragem. Com firmeza, diz que eles devem terminar e que, mesmo que ele tentasse de tudo, não mudaria sua decisão. Fanji permanece em silêncio, com uma expressão vazia, enquanto a multidão observa. Internamente, Shui Qingxi se pergunta se ele está tão atordoado que não consegue responder. A multidão zomba de Fanji em silêncio, presumindo que ele implorará para ela ficar, já que ela é a flor da escola. Um estudante até o chama de tolo por sonhar além de seu alcance. Fanji, casualmente, responde com tudo bem e deixa para lá. Shui Qingxi, pega desprevenida, o encara em descrença. Fanji diz que irá embora se não houver mais nada a dizer. Enquanto se afasta, ela o chama para esperar, questionando se a reação fria dele é genuína ou apenas uma encenação. Ele olha para trás, e calmamente, pergunta se ela tem mais algo a dizer. Furiosa, ela o adverte que, não importa o que ele pense ou faça, ela nunca voltará para ele. Ele, friamente, diz para ela não superestimar sua importância, referindo-se a ela como apenas a flor da escola. Shui Qingxi fica sem palavras enquanto Fanji a ignora, dizendo que está muito ocupado para continuar a conversa. Enquanto ele se afasta, alguns estudantes expressam surpresa com a rapidez e facilidade do término. Fanji reflete consigo mesmo que Shui Qingxi e os outros não têm ideia dos desastres que estão por vir. Ele não é mais a pessoa que conheciam. Ele é alguém que voltou do futuro para esta linha do tempo. Ele sabe que, diante do que está por vir, os padrões da sociedade, dinheiro, diplomas e reputação se tornarão insignificantes para ele. Agora, Shui Qingxi é apenas uma figura de uma vida passada que não tem mais valor. Ele reflete que fofocas mesquinhas não importam mais. O que está por vir é muito mais importante. Em sua mente, o mundo e seus valores serão em breve revolucionados. Ele sabe que a verdadeira ameaça não são os relacionamentos pessoais, mas a crise que em breve colocará toda a humanidade em perigo. A história volta para a noite anterior. Visões estranhas e imagens fragmentadas cercam Fanji enquanto ele recebe uma mensagem cósmica misteriosa. Uma contagem regressiva é revelada, 361 dias até o início do renascimento da energia espiritual, que trará mudanças sem precedentes e imprevisíveis para o mundo. A mensagem declara que os padrões da sociedade serão derrubados e uma nova era de praticantes espirituais surgirá, onde o poder será a única medida de valor. Fanji, assustado, estende a mão enquanto a visão se desdobra. Flutuando em um espaço cósmico brilhante, ele enfrenta uma luz e pergunta quem ela é. De repente, uma onda de luz e energia avança em sua direção, pegando-o desprevenido. A tela revela que um sistema do fim do universo foi ativado. Ele usa um algoritmo supremo para gerar técnicas espirituais com base nos seres espirituais que o usuário toca. A tela indica que Fangi atualmente possui 0 técnicas. Enquanto ele alcança a interface, absorvendo a gravidade desse novo poder, Fangi silenciosamente ativa o painel do sistema brilhante com curiosidade. De repente, uma besta enorme com olhos vermelhos brilhantes avança em sua direção, mandíbulas abertas em uma explosão violenta de energia. A criatura parece emergir do próprio sistema, cercada por relâmpagos e caos, enquanto Fangi flutua por perto, em choque. Seus olhos se arregalam ao perceber o perigo à sua frente. Fangi vê o destino que outrora compartilhou com inúmeros humanos comuns. Gotas de suor escorrem por seu rosto enquanto ele processa a memória. Ele questiona se aquele era realmente ele em sua vida passada. Ele lembra que, naquela vida anterior, era apenas uma pessoa impotente, arrastada pelo desastre, lutando apenas para sobreviver. Fangi recorda a escuridão de seu passado enquanto relâmpagos atingem e bestas mutantes vagam pela cidade.
Ele se lembra de ver sua terra natal colapsar, impotente para impedir a destruição. Seu eu passado morreu em desespero, consumido por um desejo ardente de vingança no momento da morte. Naquele último instante, o fogo em seus olhos queimava com ódio, refletindo a dor que ainda permanece dentro dele. Ele acredita que o sistema o escolheu por causa de seu forte desejo de vingança, dando-lhe a chance de retornar um ano antes do renascimento da energia espiritual. Ele reconhece que quase ninguém percebe o perigo iminente, mas agora está totalmente ciente do que se aproxima. Ele estende a mão em direção ao núcleo brilhante. Determinado, resolve usar este ano para transformar cada evento espiritual em uma vantagem. Enquanto a luz explode ao seu redor e a transformação começa, o sistema inicia um novo processo de avaliação, escaneando Fang enquanto a energia começa a pulsar dentro dele. Seus olhos brilham com uma luz dourada. O sistema declara que o usuário agora está vinculado a ele e um novo caminho foi aberto. Tudo no mundo pode agora ser usado para forjar técnicas espirituais, tornando-o um poderoso praticante destinado a salvar a humanidade. Enquanto isso, no mundo exterior, autoridades anunciam que a humanidade enfrenta uma crise sem precedentes e deve abandonar o conhecimento do passado para se adaptar aos desafios desconhecidos que estão por vir. Fang confirma que este momento marca o início. Com outras pessoas por perto, ele nota que as autoridades não tranquilizaram o público, apenas aconselhando as pessoas a permanecerem cautelosas e alertas. Um telefone exibe alertas de aviso com imagens estranhas. Fang reflete que tais avisos abertos são incomuns. No passado, notícias como essas teriam sido censuradas imediatamente. Um auditório silencioso é mostrado enquanto ele explica que o país usa métodos calmos e indiretos para preparar mentalmente as pessoas para desastres sem espalhar pânico. Fang admite que é uma abordagem cansativa e lenta, mas muito melhor do que em países vizinhos que respondem com caos, violência ou saques quando desastres ocorrem. Fang lembra da regra do sistema. Tudo que é estranho pode se tornar uma fonte de poder, então ele sabe que deve correr para o local sempre que algo incomum acontecer. Seus olhos se estreitam enquanto ele verifica o telefone. Uma manchete alerta sobre os níveis de UV mais altos em um século na Universidade King Shanjin, junto com um aviso de onda de calor para novos estudantes, disfarçado como uma notificação casual de proteção solar. Alguns estudantes próximos descartam isso como exagero da mídia, brincando que a universidade provavelmente pagou para estar em alta. Sem perceber a gravidade mortal por trás do aviso, ele olha para o céu nublado, notando como ele parece diferente dos relatórios de alerta meteorológico nas proximidades. Ele verifica o telefone e vê que o índice de UV está em 0. Questionando como a Universidade King-chan, a apenas 15 minutos dali, poderia estar enfrentando níveis extremos de UV, ele lê um comunicado da escola informando que o registro prosseguirá normalmente, apesar do calor intenso. Enquanto comentários online brincam que o aviso é falso ou photoshopado, e o público descarta como uma farsa, Fang sorri sutilmente, sabendo no fundo que o perigo está começando, e ele é o único que entende isso. Fang sorri com confiança ao sentir que sua primeira oportunidade real finalmente chegou. O sol brilha de forma não natural sobre o portão norte da Universidade King-chan. Ele chega calmamente e percebe que algo não está certo com o ambiente. Enquanto os estudantes fogem do calor insuportável, Fang observa calmamente as partículas brilhantes flutuando ao redor do portão do campus e se pergunta o que são. Ele se agacha e estende a mão em direção a uma das luzes piscantes. Quando seu dedo toca o orbe brilhante, ele pulsa intensamente com uma onda de energia. Um flash de luz irrompe e Fang é surpreendido pela reação repentina. O sistema detecta uma perturbação de energia do tipo solar grave e inicia imediatamente o modelo de dados de atributo solar. Ele grita de dor enquanto a energia avassaladora percorre seu corpo. Uma explosão massiva de luz radiante explode para fora, iluminando toda a área com energia solar intensa. Os espectadores reagem em choque. Alguns questionam se estão alucinando. Outros brincam que é um momento de Super Saiyajin, enquanto um compara um ser celestial descendo à Terra. Fang grita em agonia enquanto a energia solar inunda seu corpo. Ele se pergunta se a formação está completa. Sentindo como se estivesse prestes a morrer sob a pressão, de repente, o sistema confirma que a formação está completa e ele obteve a técnica de respiração do Sol Dourado. Sua transformação está completa. Seu cabelo fica branco, seus olhos brilham dourados e seu corpo irradia com relâmpagos solares poderosos. Na Universidade King-chan, o dia de boas-vindas aos novos estudantes começa sob um brilho intenso. Uma multidão se forma ao redor da área de registro enquanto os estudantes fazem fila. Um estudante se oferece para ajudar a Shui King a carregar sua bagagem. Como ela atrai atenção,
vários garotos correm até ela, oferecendo orientação e folhetos de clubes, esperando impressioná-la. Calma, ela recusa educadamente com um firme agradecimento, mas sem necessidade. Um grupo de estudantes conversa animadamente, feliz por estar na mesma cidade. Shui Qingxi fica ao lado deles, visivelmente desinteressada, pensando que estão completamente apaixonados. De repente, uma explosão massiva de luz aparece ao longe, atraindo a atenção de todos e deixando Shui Qingxi atonita. Um aviso ecoa pelos alto-falantes, aconselhando os estudantes a se manterem afastados do portão norte devido a um incidente. Com uma expressão séria, ela percebe que coisas estranhas estão acontecendo em todos os lugares e decide que deve investigar por si mesma. No portão norte da Universidade Qing Shanjin, em meio a fumaça e chamas girando, Fang aparece. Um painel do sistema é ativado, explicando que, ao fixar o olhar no sol escaldante e inspirar o calor ardente, Fanji pode realizar a respiração do sol dourado para fortalecer seu corpo. Sem aprendizado prévio, uma nova habilidade é desbloqueada e pontos de escrita são ganhos enquanto a energia dourada continua a pulsar ao redor de suas mãos. Fanji olha para o painel do sistema, que confirma que uma nova habilidade foi desbloqueada e 59 pontos de escrita foram obtidos. Ele questiona o que são pontos de escrita. Após uma breve pausa, decide que isso não importa, pensando que obviamente é algo útil e que ele descobrirá como usá-lo depois. O sol brilha intensamente acima enquanto Fanji olha para cima. Estudantes próximos começam a reagir ao fenômeno estranho. Um comenta que o céu escureceu repentinamente, enquanto outro diz que sentiu um calafrio no ar. Alguém grita que uma multidão está se formando no portão norte, e Shui Qing se avista entre eles. Um grande grupo de pessoas se reúne na entrada do campus. O presidente da Universidade Qing chega com a segurança e questiona por que tantas pessoas estão presentes, apesar de uma mensagem de alerta ter sido enviada. Ele ordena que todos façam um check imediatamente, alertando que aqueles que não o fizerem perderão pontos. O oficial encapuzado comanda a equipe para restabelecer o perímetro e selar completamente a área do portão norte. O presidente confirma a ordem com um aceno. Uma notificação do sistema aparece, confirmando que o nível da zona contaminada no portão norte de Qingtian foi purificado. Fanji lê outra mensagem explicando que uma zona contaminada é uma área designada pelo governo no país e onde a energia de retorno espiritual aparece. Ele fica surpreso ao saber que isso é oficialmente reconhecido e percebe que não é o único afetado. Uma transmissão alerta a todos que indivíduos não relacionados devem evacuar a área selada do portão norte imediatamente, levando Fanji a permanecer cauteloso enquanto o pessoal militar assume o controle. Alguém questiona se eles são do exército, enquanto outros na multidão expressam confusão sobre a situação. Fanji percebe que a perturbação se tornou grande demais e que sua presença atraiu muita atenção. Sem hesitar, ele se lança ao céu, decidindo que é hora de deixar a área. O oficial encapuzado atravessa a fumaça. Ele se ajoelha e toca a superfície, pegando um pequeno fragmento de cristal. Ele o leva aos olhos e o inspeciona cuidadosamente. Ao examinar o cristal, ele afirma que o evento não foi um acidente, sugerindo que alguém já pode ter começado a ressoar com a energia espiritual. Enquanto a segurança ordena que a multidão se disperse, o oficial continua observando a área, enquanto outros funcionários tentam ajudar na dispersão. Shui Qing se ouve a menção à energia espiritual e questiona se esse desastre foi realmente não natural. Ela se pergunta se eventos tão aterrorizantes poderiam realmente ser causados por humanos. Observando Fanji de longe, Shui Qing se lembra da sombra que viu antes e se pergunta se era realmente ele. Ela duvida de sua suspeita inicial, dizendo a si mesma para não ser ingênua. Ela pensa que não há como Fang Yi, com seu desempenho mediano, ter entrado na Universidade Qingtian. Na casa de Fanji, enquanto o sol se põe, deitado em sua cama, Fanji luta com o calor intenso que emana de seu corpo e se pergunta por que ele não diminui. Apesar de tomar banhos frios e usar ar-condicionado, nada ajuda. Ele está encharcado de suor e percebe que, se isso continuar, não conseguirá dormir esta noite. Enquanto enxuga o suor do rosto, Fanji preocupa-se que o caos anterior possa tê-lo exposto. Ele verifica rapidamente o telefone e encontra uma atualização em alta do ranking da Associação de Praticantes de Energia Espiritual sobre um novo sistema de classificação. Reconhecendo o nome, ele lembra que o grupo era uma comunidade online obscura que ocasionalmente postava conteúdo de treinamento espiritual, outrora considerado pura fantasia. A imagem da figura encapuzada de antes vem à mente, e Fanji começa a suspeitar que as pessoas que encontrou na Universidade Qing podem fazer parte dessa mesma associação. Fanji toca no anúncio para ver mais detalhes da Associação de Praticantes de Energia Espiritual,
revelando várias classificações de cultivo espiritual. Ele observa que, embora o conteúdo pareça fantástico, a marca d'água prova que é genuíno e oficialmente lançado pela agência do país ZIA. Ele reflete que, em sua vida passada, nunca encontrou tais informações porque era apenas uma pessoa comum, totalmente focada em sobreviver durante os desastres. Percebendo que isso pode ser um sinal oficial para os despertados precoces, ele se senta na cama e decide retomar a prática da respiração do sol dourado conforme instruído. Ele fecha os olhos e começa a respirar de forma constante. Enquanto o calor aumenta em seu corpo, ele começa a suar, mas permanece concentrado. Chamas de energia dourada giram ao seu redor enquanto ele levita em seu quarto. Uma narração explica o primeiro passo do processo, fortalecendo o corpo em um recipiente capaz de absorver a energia do céu e da terra. Como se estivesse se tornando uma arma viva, ele canaliza sua energia espiritual e se concentra intensamente, comandando a si mesmo para moldá-la na forma do machado divino. Enquanto o poder dourado explode ao seu redor, com a energia se condensando acima dele, Fangi se pergunta se isso poderia realmente ser verdade. Então, o sistema confirma seu avanço para o ranking de machado fantasma de 1 estrela. Um novo sistema aparece, lembrando que ele tem 50 pontos de escrita disponíveis para converter conhecimento em habilidades. Ele havia esquecido deles, mas agora considera usá-los para impulsionar ainda mais seu novo nível de cultivo. Fangi reflete sobre a explicação do sistema, questionando o que significa embutir poder à força em qualquer coisa. Curioso, ele estende sua mão brilhante e se pergunta se um objeto aleatório, como uma caneca, se qualificaria como qualquer coisa. Uma janela do sistema aparece, perguntando se ele deseja usar um ponto de escrita para embutir o atributo solar na caneca. Quando a caneca começa a brilhar, ele percebe que seu palpite estava correto. Sorrindo com satisfação, Fangi confirma para si mesmo que essa nova habilidade tem um potencial ilimitado. Ele entende que embutir atributos à força significa conceder poderes sobrenaturais aos objetos. Ele se pergunta o que aconteceria se usasse essa habilidade em uma arma, como uma espada ou uma pistola, em vez de uma caneca. Ele olha para uma espada em sua posse. Compreendendo que uma arma criada especificamente para ele com poderes sobrenaturais será crucial no futuro. Fangi encara a espada em seu estojo, planejando experimentar com o sistema e testar seus efeitos antes de se comprometer a forjar uma verdadeira arma. Determinado, ele resolve se preparar completamente para a ameaça iminente de bestas mutantes. Sob a luz do luar, uma grande besta mutante se aproxima do prédio a partir da floresta. A besta mutante se agacha na escuridão, observando atentamente. Dentro do quarto, o som de tosses ecoa repetidamente, e o luar se derrama pela janela sobre a cama. Fangi está deitado, suando e tossindo enquanto se move ligeiramente e murmura. De repente, ele abre os olhos lentamente. Senta-se na beira da cama, com os pés tocando o chão. Ele caminha até a sala de estar e para, notando algo enquanto o luar inunda o espaço. Ele se concentra em um som, pensando que, desde que alcançou o rank de machado fantasma, sua audição se tornou mais aguçada que o normal, facilitando ouvir ruídos das casas próximas. Ainda deitado no sofá, ele continua ouvindo sons de tosse repetidos e percebe que algo está errado. Fangi espia pela porta de seu apartamento e ouve tosses ecoando pelo corredor. Ele avista uma besta com olhos vermelhos brilhantes e penas pretas no corredor e identifica a fonte do som. Está lá. Reconhecendo-a, ele percebe que a criatura é uma besta coelho mutante afetada pela mutação. Ele lembra que, mesmo com memórias distantes de sua vida anterior, ver essa besta novamente ainda lhe causa arrepios. Enquanto isso, um helicóptero com um holofote se aproxima da cidade. Uma garota de cabelos longos está em um telhado sob o luar, afirmando que o coelho que consumiu o fruto espiritual sombrio ainda está solta e que sua velocidade é surpreendentemente rápida. Ela instrui a manterem-se atualizados sobre quaisquer novos desenvolvimentos enquanto continua a chupar um pirulito. Ela salta pelos telhados, movendo-se rapidamente pela cidade. No ar, ela de repente sente algo e volta sua atenção para isso. Com força, ela se impulsiona a partir de um prédio e acelera em direção à fonte. A garota relata que detectou a energia sombria da besta novamente e que ela fugiu 20 quilômetros para uma área residencial. Ela pede uma perseguição imediata para proteger os moradores. Ela se impulsiona com força a partir de uma parede de prédio. Enquanto gira pelo céu, ela avisa os outros para terem cuidado. A besta consumiu um fruto espiritual, e embora sua transformação não esteja completa, ela ainda pode ficar mais forte. Um homem na rua olha para cima, surpreso, enquanto um borrão de luz corta o céu noturno.
Dentro do departamento de mangá do canal central, um homem se pergunta se está alucinando por trabalhar demais. Um colega o repreende, perguntando se ele terminou o mangá. Ele aponta que estão no 65º andar. Chocado com o que vê do lado de fora, uma figura saltando diante da lua cheia. Enquanto isso, a besta mutante avança em direção a Fanji, soltando um rugido. O olho de Fanji brilha com uma intensa energia dourada em resposta. Ele nota que, desde seu avanço, seu corpo melhorou. Ele pode ver claramente os movimentos lentos da besta, e seus músculos reagem rápido o suficiente para desviar de seus ataques. O poder se acumula em sua mão enquanto a energia dourada crepita ao redor dela. Ele se pergunta se essas bestas mutantes aterrorizantes já estão aparecendo tão cedo. Enquanto avança com sua energia pronta para atacar, ele lembra de sua vida passada que a besta ainda não se transformou completamente. Mas seu estágio atual aumenta seu poder e loucura devido à energia sombria. Ele se prepara para atacar, determinado a detê-la antes que os moradores se tornem vítimas de sua fúria. Ele agarra a besta com firmeza, liberando seu poder através de sua mão brilhante. Um estalo alto ecoa enquanto ele golpeia a besta com toda a força. Ele a imobiliza e permanece focado enquanto a energia dourada o envolve. Ele percebe que o ponto fraco da besta é sua cauda e se prepara para atacar. Ele se lança para cima, quebrando o chão enquanto a besta é arremessada ao ar. Seus olhos brilham intensamente enquanto ele canaliza energia em seu punho brilhante. Um poderoso feixe dourado dispara para cima, atingindo a besta no ar. A besta grita de dor ao ser atingida diretamente pelo ataque de energia concentrada. A besta mutante tenta absorver uma poderosa bola de energia brilhante enquanto enfrenta Fanji. Fanji atinge a besta diretamente com a energia do elemento Yong, questionando se ela ousa absorvê-la. A intensa energia solar inunda o corpo da besta, que começa a perder o controle. Fanji declara que o poder do sol é majestoso demais e que a besta está provocando sua própria destruição. Uma explosão massiva irrompe do choque de energias. O homem na cama reage à explosão, perguntando-se se foi um trovão. Ele olha pela janela, intrigado, tentando ver o que causou o barulho. Fanji aterrissa do lado de fora do prédio, cercado por fragmentos de energia brilhante, observando que não sobrou nada. Ele reflete que a criatura agiu desesperadamente, como se estivesse faminta e tentando consumir toda a energia de seu corpo. Enquanto a energia dourada desaparece de seus pés, um olho vermelho rola perto de Fanji. Ele pisa no chão com firmeza, rachando-o sob ele. Fanji pensa consigo mesmo que, embora a besta usasse o elemento da escuridão, seus ataques eram selvagens e imprudentes. O elemento jovem dentro dele suprimiu sua energia, revelando o quão desesperadamente faminta ela realmente estava. Fanji reflete que, se não tivesse despertado, teria sido devorado como os outros pelas bestas mutantes, cuja fome já começava a se manifestar. Ele sabe que, para sobreviver às futuras ameaças, deve reunir mais técnicas de energia espiritual. Enquanto isso, sob a lua cheia, a garota desce do céu. Ela aterrissa com força na floresta. Avança e questiona se o alvo está realmente morto. Ajoelhando-se, ela confirma que o cadáver foi despedaçado e decide começar a coletar a energia restante do elemento sombrio. Ao estender a mão para o chão, ela reage subitamente a algo inesperado. A garota recua em choque com o calor, puxando a mão para trás e se perguntando quão intenso é o calor. Ela percebe que o calor é devido a uma energia Yang altamente concentrada, semelhante à detectada na Universidade King-chan, e suspeita que não é coincidência. Levando a mão ao fone de ouvido, ela contata Sede, confirmando que o coelho está morto e explica que não foi ela quem o matou. Um novo pioneiro o fez. Alguém com uma afinidade elemental de alto grau. Alguém na sede pergunta se a pessoa que purificou a zona poluída no portão norte da Universidade King-chan matou o coelho mutante ao mesmo indivíduo. Outro confirma que a pessoa não está listada nos arquivos da sede e comenta sobre o talento incomum de um pioneiro com um poder elemental tão puro. Eles insistem que a associação deve contatá-lo imediatamente. A garota concorda, ativando chamas e energia em suas mãos. Enquanto se prepara para armazenar a amostra, ela sela cuidadosamente a energia do elemento jovem dentro de sua capa. A sede instrui que ela adie todas as outras missões e se concentre inteiramente em rastrear o novo pioneiro e reunir informações sobre ele. Eles esperam persuadi-lo a se juntar à associação de energia espiritual. A garota calmamente desembrulha seu pirulito. Ela reconhece o comando com um entendido silencioso enquanto coloca o pirulito na boca. Ainda mastigando, ela diz casualmente que, antes de qualquer coisa, só quer uma xícara de chá com leite.
Fangi se pergunta quem é essa pessoa misteriosa, reconhecendo que um poder tão avassalador deve pertencer a um verdadeiro especialista. Ele jura silenciosamente encontrá-lo, custe o que custar. Fangi estica os braços diante de uma grande janela enquanto a luz do sol entra. Ele afirma que o plano de todo dia começa pela manhã e reconhece a luz do sol deslumbrante. Ele tira a camisa, revelando um físico musculoso, e menciona que acordar cedo ajuda em seu cultivo. Enquanto está sob a luz do sol, a energia brilhante começa a girar ao seu redor enquanto ele ativa a técnica de respiração do sol dourado, direcionando-se para sentir o sol da manhã e operar a técnica. Cercado por energia dourada radiante, Fangi explica que, após entrar no reino do Machado Fantasma, ele agora pode sentir a aura da obra-prima da montanha mais claramente ao usar a técnica de respiração do sol dourado, que parece fios circulando o machado divino. Uma súbita explosão de luz irrompe enquanto ele percebe que o avanço aconteceu mais rápido do que o esperado. Surpreendendo, Fangi aperta o punho brilhante com determinação, canalizando o poder através de seu braço enquanto a energia jorra para fora. Erguendo o machado dourado, ele nota que ele parece muito mais leve do que antes. Enquanto balança, reflete que o cultivo é como cortar madeira. O que realmente importa é a persistência. Ele balança o machado dourado para baixo com força enquanto a energia radiante dispara através de seu corpo. Ele canaliza o poder enquanto permanece firme, afirmando que sua técnica de machado está se tornando mais refinada e destrutiva. Com olhos dourados brilhando, ele sente seu corpo ficando mais forte, comentando que sua resistência física aumentou. Ele reflete que, embora seu progresso pareça rápido, é devido à energia residual não utilizada de seu avanço anterior para uma estrela. Cercado por chamas douradas, Fangi decide que, a partir de agora, deve subir de nível gradualmente, um passo de cada vez. Ao olhar para um pacote rotulado como produtos autênticos, ele observa que as anomalias causadas por seu cultivo são muito chamativas e pensa que precisa encontrar um lugar mais tranquilo. No escritório da associação, um homem mais velho ouve algo e reage com curiosidade. Segurando um telefone, o homem detecta uma flutuação de energia solar e imediatamente suspeita que Fangi é a fonte novamente. Em uma floresta montanhosa silenciosa, perto de um riacho, Fangi senta-se de pernas cruzadas e ativa uma interface de tela à sua frente. Quando solicitado a usar pontos de código para implantar um atributo em um item, ele confirma com um sim enquanto a energia dourada o envolve. Ele lembra de uma tentativa passada em que usou uma estatueta como arma. A codificação funcionou, mas ela não conseguiu suportar o poder do atributo Yong. Agora empunhando uma nova lâmina, Fangi sente que nem todos os objetos podem ser transformados em armas, mas é diferente. Ele sente que a lâmina e seu corpo compartilham a mesma origem e ressoam fortemente juntos. A tela confirma que a codificação foi bem sucedida. Cercado por energia dourada, Fangi elogia a arma e se prepara para testar seu poder com um forte golpe. Chocado pela força avassaladora, ele exclama surpreso quando uma explosão massiva de luz irrompe da arma. Segurando a lâmina brilhante com uma postura confiante, Fangi libera um arco ardente de energia em um amplo golpe. O golpe massivo de Fangi quase causa um incêndio florestal. Aliviado por a situação não ter piorado, ele vê a fumaça e a destruição, percebendo que foi muito barulhento e provavelmente já foi notado. Ele se prepara para sair rapidamente. Enquanto isso, a garota corre em direção à cena, frustrada e gritando repetidamente de raiva. Ela reclama que só foi resgatar um cupom e comprar chá com leite, mas perdeu algo importante, culpando sua má sorte por Mercúrio retrógrado. A garota parece surpresa e grita em choque ao perceber algo sobre uma fonte termal. Enquanto corre por entre a fumaça giratória, ela questiona o que a estátua de Buda acabou de fazer e se pergunta como lidar com as consequências e onde relatar isso. Com olhos marejados, ela preocupa-se em ser repreendida pelo departamento de limpeza novamente e reclama que, desde que eles apareceram, nada de bom aconteceu. De repente, ela é pega desprevenida quando algo a atinge por trás. A garota fica chocada e grita em descrença, percebendo que na noite anterior a aura ainda era de machado fantasma de uma estrela. Mas agora avançou para 2 estrelas e até carrega a presença de uma arma espiritual. Uma explicação visual descreve as armas espirituais como ferramentas poderosas infundidas com atributos muito além das armas comuns. Ela observa que as armas espirituais são extremamente raras, com a associação possuindo apenas 2. Ela está confusa sobre como outra pessoa poderia ter uma, especialmente porque a tecnologia atual ainda é incompleta e restrita ao uso público. Após uma pausa, ela ri nervosamente, dizendo que deve ser um erro dela. Sentada perto do riacho, ela se prepara para esfriá-lo e limpar as consequências.
Caminhando pela floresta, Fanji reflete que sua arma agora tem o atributo Yong, mas o sistema nunca disse que era limitado a apenas um. Lembrando das palavras do sistema, ele nota que muitas técnicas podem ser codificadas e qualquer coisa no mundo pode se tornar material de codificação. Ele se pergunta se pode empilhar vários atributos na mesma arma. Enquanto verifica seu telefone, Fanji recebe uma mensagem de alguém perguntando se ele é um pioneiro. O remetente revela que verificou seu histórico de navegação e viu que ele entrou no reino após usar uma postagem de Driver. Fanji percebe que esqueceu de configurar suas definições de privacidade. A conversa continua com o usuário dizendo que seu grupo tem 3 membros tentando se conectar com outros pioneiros. Fanji responde que também é um novato. Eles perguntam sobre seu progresso no cultivo, mencionam como é difícil o machado divino de temperamento corporal e compartilham um rumor sobre um jogador da equipe nacional alcançando esse reino. Fanji responde que parece impressionante. Fanji fica surpreso ao saber que até mesmo recrutas militares oficiais ainda estão apenas no reino do Machado Fantasma. Ele recebe uma mensagem de Doug72 sobre uma zona de poluição recém-formada e uma sugestão para formar um time, oferecendo segurança e itens compartilhados. Fanji fica intrigado e questiona sobre a nova zona. Ele pede a localização, e Doug72 envia um arquivo de dados comprimido intitulado Dragão Fundido do Rio Escuro. Fanji começa a extrair o arquivo. O arquivo explica que a zona de poluição originou-se de um rio escuro alterado por mudanças tectônicas, agora transformado em uma camada fundida devido à mutação mundial. Fanji observa que seu atributo do tipo Ion combina com isso e considera que é uma oportunidade promissora. Fanji envia uma mensagem confirmando sua participação no time. No distrito de Ano, alguém pergunta ao velho Lai quando seu amigo chegará. Um grupo está diante de uma enorme entrada selada, com um membro agradecendo a Shioa pelo mapa detalhado e pelas informações que o ajudaram a encontrar o local facilmente. Outro membro expressa gratidão pelo apoio do grupo e lembra a todos que, uma vez lá dentro, precisarão cuidar uns dos outros. Zhang Choi, a funcionária da Associação de Cultivo de Energia Espiritual do Ministério da Cultura, lamenta que não pareça haver pioneiros destacados para recomendar dessa vez. Uma narração explica que a maioria dos pioneiros não percebe que a associação é uma agência governamental e que se tornar um membro formal é extremamente difícil, muitas vezes exigindo conexões poderosas e múltiplos testes. Zhang Choi suspira, temendo horas extras se o grupo não descobrir nada. Nesse momento, alguém reconhece animadamente Fanji se aproximando. Fanji avança com confiança e se apresenta ao grupo, dizendo que é um prazer conhecê-los. Ela observa Fanji e supõe que ele está no reino do Machado Fantasma, 2 estrelas. Ela acha sua aura forte e incomum. É quente e não opressiva. O grupo está pronto na entrada da caverna. Alguém anuncia que, como todos estão reunidos, é hora de prosseguir. Outro responde com um ok, dentro da caverna. Fanji toma a liderança e pede a Zhang Choi para cuidar da luz. Ela concorda e o grupo começa sua descida cautelosa. Enquanto exploram, o membro alerta Fanji para tomar cuidado com pedras soltas. Outro comenta que o calor não é tão intenso quanto esperado. Ele supõe que é porque ainda não chegaram ao núcleo da zona de poluição, e Fanji lembra a todos para priorizar a segurança e falar se estiverem cansados. Fanji reflete que, embora tenha chegado por último, o grupo já o acolheu calorosamente. Ele sente que a amizade deles é genuína, seja por bondade ou instinto de sobrevivência. A equipe chega a uma caverna cheia de lava derretida brilhante. Um deles exclama em admiração, percebendo que realmente é lava. De repente, Fanji avança em direção à lava sem hesitação, alarmando o grupo. Zhang Choi o adverte para não agir imprudentemente com o perigo à frente. Ignorando os gritos, Fanji mergulha uma arma na lava. Os outros entram em pânico, gritando que ele está sendo imprudente e pedindo para puxá-lo de volta imediatamente. Chamas irrompem violentamente do poço de lava quando Fanji faz contato, chocando o resto da equipe. O sistema detecta uma anomalia mundial chamada chama interna e começa a analisá-la, ativando o poder de computação máximo para codificar o fenômeno. A análise revela que a chama interna tem uma temperatura interna extremamente alta e traços explosivos, tornando-a incrivelmente destrutiva. O sistema então descreve a técnica da lâmina de chama carmesim. Quando a lâmina é sacada, cada golpe é cercado por chamas ardentes e relâmpagos, liberando todo o seu poder. Fanji Yui prepara sua mão para ativar a técnica, cercado por energia de fogo giratória. Ele declara que ela complementa perfeitamente sua lâmina Tang e escolhe gastar um ponto serial para incorporar o atributo de chama interna à arma. A equipe observa com admiração a distância enquanto Fanji emerge ileso da lava. Eles notam que sua arma está absorvendo a energia da camada e confirmam que ele está ileso. Enquanto chamas giram ao redor de sua lâmina recém-aprimorada, Fanji está confiante.
Um dos membros da equipe elogia sua descoberta, decidindo absorver energia durante o treinamento também. Fanji nota que a energia espiritual se estabilizou e é hora de cultivar. Outro colega de equipe levanta os braços, animado, dizendo que agora pode absorver energia suavemente. Um segundo compartilha a mesma experiência, dizendo que com um pouco mais de treino, eles entrarão no caminho do cultivo oficialmente. Xian Xioia sorri e assegura que não precisam se preocupar com a segurança. Ela está lá apenas para coletar informações e ficará de vigia enquanto eles se concentram em seu treinamento. Todos expressam gratidão a ela. De repente, Zhang Xiaoya se vira para a entrada da caverna e nota novas figuras se aproximando. Ela alerta o grupo de que mais pioneiros estão chegando. Um grupo de recém-chegados agressivos aparece. O líder ruivo zomba dos outros, chamando-os de fracos e declara a área como sua. Zhang Xia olha para seus colegas cultivando e percebe que todos os 3 inimigos estão no reino do Machado Fantasma, uma estrela, concluindo que não podem correr o risco de provocá-los. Ela responde educadamente que eles encontraram o local primeiro e que seus amigos já começaram a absorver energia. Ela oferece compartilhar o espaço se eles estiverem dispostos a cultivar pacificamente. O homem zomba de sua força e grita para ela sair. Ele ameaça a violência se eles não saírem imediatamente. Xian Xioia reflete em silêncio que nesta era de renascimento da energia espiritual, a regra é a sobrevivência do mais forte e os fracos ficam para trás. Apesar disso, ela se lembra de que, como é membro da associação do país Zia, ela não pode deixar isso continuar e deve intervir. Nesse momento, Fanji avança com confiança, surpreendendo-a. De pé, Fanji confronta o homem ruivo, acusando-o de só saber intimidar uma garota. O homem reage com choque, gritando: "O quê?" Fanji desembainha sua lâmina flamejante e ataca, enviando uma poderosa onda de choque que empurra os inimigos para trás, atordoando todos ao redor. O homem grita para seu grupo recuar enquanto o ataque flamejante de Fanji os lança ao ar, sobrepujando sua defesa. Um dos companheiros de Fanji fica surpreso com a onda de choque de energia repentina e pergunta: o que acabou de acontecer? Fanji reflete que as tragédias neste mundo começaram porque os cultivadores passaram a idolatrar a ideia de que o forte deve prevalecer sobre o fraco. Mas ele conclui que essas pessoas não são persuadidas por palavras ou ensinamentos morais. Apenas o poder pode detê-las. Fanji desfere outro golpe ardente, dizendo ao inimigo para sumir, enquanto o ataque explode com força avassaladora. O líder fica atordoado com a segunda explosão, em pânico e questionando que tipo de monstro ele está enfrentando. Dominado, o grupo inimigo se vira e foge em terror enquanto Fanji segura sua espada calmamente. Os companheiros de Fanji correm animados, elogiando seu poder insano e dizendo que seu golpe de espada pareceu incrivelmente legal. Fanji sorri e diz que os inimigos cruzaram o limite, mas que eles absorveram energia espiritual suficiente, então é hora de partir. Enquanto o grupo concorda e se prepara para sair da zona espiritual, eles refletem sobre o quão destrutivo o ataque de Fanji poderia ter sido se tivesse acertado em cheio. Observando se afastar, Zhang Xioia nota que ele é claramente um pioneiro de alto nível com talento de elite e um atributo poderoso. Cerrando o punho, ela decide firmemente que esse evento deve ser relatado à organização. No escritório da Associação de Cultivo de Energia Espiritual, uma mulher reage a um relatório e pergunta se outro pioneiro com atributo de alto nível apareceu. A garota nega nervosamente qualquer coisa suspeita enquanto confirma secretamente que gravou o evento e que deveria ser contatada para quaisquer atualizações. Ela encerra a ligação, salvando os dados conforme instruído. Mais tarde, animada, ela conta ao seu professor que encontraram 2 pioneiros de alto nível consecutivamente, mas ele descarta, dizendo: não é sorte, qualquer um com um atributo de alto nível agora tem valor e logo alcançará o poder. O homem mais velho esfrega a testa, frustrado com os recentes desenvolvimentos, pensando que tudo está ficando muito complicado e que ele quer desistir. Enquanto isso, na cidade, Fanji caminha com um moletom e sua espada. Garotas por perto admiram sua aparência, achando que ele parece um personagem poderoso, deixando Fanji envergonhado. Enquanto continua caminhando em silêncio, outros ao redor o admiram. Uma legenda observa que ele está fingindo ser um cosplayer para evitar atenção. De repente, Fanji recebe uma notícia urgente em seu telefone. Os eventos de romances de cultivo estão começando a se tornar realidade. Luz dourada no leste, uma aura roxa e até um avistamento de dragão. Fanji percebe que a anomalia foi causada pelo poder de suas chamas internas, que ele subestimou em 2 graus Celsius. Ele descarta a possibilidade de Old Lai ou Shang-Chi terem vazado seus traços. Ele pensa que absorver energia do tipo Yong pode permitir que ele alcance um avanço se usar a técnica de inspiração do Sol Dourado novamente. Decidindo não atrasar, ele se dirige à Montanha dos Fundos para continuar cultivando. 5 minutos depois, na Montanha dos Fundos, Bai King se espreguiça e celebra, completando sua tarefa.
Ela é surpreendida por uma poderosa onda de energia brilhando à distância e rapidamente percebe que vem da montanha. A aura avassaladora sobe em espiral, sinalizando que alguém está alcançando o reino do machado fantasma de 3 estrelas. Chocada com a escala da energia, Bai King percebe que esse avanço é além de monstruoso e questiona quem poderia estar por trás disso. Bai King bate o pé com força, decidindo que deve investigar imediatamente a fonte da enorme onda de energia. Enquanto corre com determinação, ela se pergunta se o responsável poderia ser aquele cara, embora pareça improvável. Fanji levanta as mãos enquanto a energia espiritual começa a se formar acima dele, girando rapidamente em uma espiral, com relâmpagos crepitando ao fundo. Ele está sentado de pernas cruzadas, cercado por chamas douradas intensas com os olhos brilhando. Seu corpo é envolto por uma aura complexa, e ele mantém um selo manual focado. A energia dourada se condensa ainda mais, misturando-se com correntes azuis, tomando a forma de um machado brilhante. Bikin observa de cima, percebendo que Funi está tentando controlar um machado divino. Ela nota a dificuldade de manipular o poder espiritual com tanta precisão e se pergunta se ele treinou secretamente por vários anos sem que ninguém soubesse. Bikin lembra como ela mesma falhou anteriormente, vomitando sangue e colapsando sob pressão. Ela observa Fanji de sua cama e questiona se ele é realmente um monstro nascido do trovão. Ela nota como o machado divino está cheio de energia espiritual e como Fanji o controla com precisão. Cada movimento da aura parece capaz de desferir um golpe de imensa força, e ela reconhece que alguém como ele não é apenas um gênio, mas um ser invocado pelos céus. Enquanto isso, a maioria dos cultivadores apressaria o processo após formar um núcleo, mas Fanji mantém um foco aguçado e uma intenção afiada como uma espada. Bikin compara a calma de Fanji à de um cultivador de alto escalão. Ela segue a aura do machado divino quando ele começa a se mover novamente. Ela grita que o machado divino se deslocou para o leste. Os olhos de Fanji brilham intensamente com uma luz dourada. Ele se eleva no ar, completamente envolto por relâmpagos dourados, enquanto a energia explode ao seu redor. Ele consegue avançar para a segunda estrela do reino do machado fantasma. Bikin se prepara em meio às explosões de energia, respirando pesadamente enquanto está no meio da tempestade de relâmpagos dourados. Ela é lançada para trás por uma enorme onda de energia quando o machado divino de Fanji libera uma onda de choque que engole a área em uma força dourada. Recuperando o fôlego, Bikin se pergunta por que ainda não consegue se aproximar, mesmo que apenas 30 segundos tenham passado. Ela percebe que ele pode já ter detectado sua presença e teme que ele possa agir contra ela em seguida. Seus olhos se estreitam com uma súbita compreensão. Olhando para uma grande árvore brilhante banhada pela luz do sol, Bikin nota que o machado divino parece ter parado e ainda não despertou completamente. Fanji se esconde nas árvores e observa Bikin, percebendo que ela é quem esteve investigando-o nos últimos dias. Bikin se apresenta como a capitã de uma equipe de campo da Associação de Energia Espiritual. Ela formalmente estende um convite a Fanji em nome da organização. Fanji responde calmamente, explicando que esteve seguindo-a nos últimos 2 dias na esperança de se juntar à associação oficial. Ele assegura que suas ações não tiveram a intenção de causar uma má impressão. Ele acrescenta que, embora a associação ainda não tenha feito um anúncio público, toda a documentação interna já está formalizada. Bikin se pergunta se ele pode interpretar mal suas ações ou pensar que ela o estava incomodando. Ela se concentra em manter a calma. Fanji questiona o raciocínio de Bikin. Ela tenta responder, mas hesita, sobrecarregada pela franqueza dele. Ela debate se deve ser honesta, incerta se revelar a verdade pioraria as coisas. Ele explica que quis localizar a Associação de Energia Espiritual cedo para se integrar ao sistema deles e corrigir mal-entendidos sobre cultivadores renegados, trazendo mais clareza para ambos os lados. Ele reconhece que, apesar das diferenças, todos enfrentarão as mesmas ameaças no futuro. Fanji admite que, se fosse ela, também não confiaria facilmente em alguém como ele, e ingressar em uma organização sem certeza parece uma enganação. Suantang fica em silêncio, visivelmente afetada pela honestidade dele. Suantang pega seu cartão de identificação e se apresenta formalmente como Suantang, uma atleta da Associação de Energia Espiritual. Ela ergue o distintivo com entusiasmo, esperando que Fangi a reconheça. Ela pede que ele acredite nela, tratando o distintivo como prova de sua sinceridade. Fangi a examina e murmura que o nome dela parece um pouco familiar. Fangi percebe que ela teve melhores condições e treinamento, o que provavelmente a ajudou a se tornar uma corredora de elite. Ele reconhece que isso explica sua velocidade, mas algo ainda o incomoda. Fangi fica sério, lembrando que em sua vida anterior, Sumantan falhou em cumprir sua missão, e a humanidade foi exterminada. Ele recorda a abolição do mundo e pensa que agora que renasceu e recebeu um sistema, deve um dia se juntar à causa deles, mas o momento ainda não é o certo. Sumantan sorri e diz que realmente o reconhece, esperando que isso crie confiança.
Fanji rapidamente salta para longe, dizendo que considerará a oferta, deixando um rastro de vento. Ele reaparece atrás de Suanta e pede que ela mantenha sua identidade e ações em segredo temporariamente. Com base no comportamento dela, ele conclui que a Associação de Energia Espiritual provavelmente confia mais nela do que em outros batedores. Ele decide internamente usar as habilidades dela, acreditando que ela pode servir bem aos seus objetivos. Sumantan concorda em cooperar, mas diz que a associação já notou a perturbação do avanço dele e que ela terá que reportar eventualmente, talvez em meio ano. Fanji aceita a condição e concorda calmamente. Suantang pula pelo bosque, frustrada por Fanji ter escapado novamente. Ela reclama por sempre perder a chance e pela tarefa cansativa de relatar tudo. Ela resmunga sobre limpar a bagunça dos outros, mas diz a si mesma para parar de se preocupar com isso. Como já está em missão externa, decide terminá-la corretamente. Recebendo uma mensagem pelo fone de ouvido, Suantan fica chocada ao saber que um anormal reapareceu. Ela pergunta rapidamente se está ativo novamente. Ela lembra do grupo de monstros brutais responsável por horrores passados e jura nunca esquecê-los. Criaturas vermelho-escuras com formas distorcidas rastejam por cidades em ruínas, caçando, mordendo e matando sem motivo. Elas têm como alvo humanos e espalham caos onde aparecem. As criaturas são classificadas como seres anormais pela Associação de Energia Espiritual. Suas ações variam, algumas atacando aleatoriamente e outras seguindo estratégias complexas. Se não forem eliminadas cedo, elas se fortalecem absorvendo aura, tornando-se mais destrutivas e difíceis de lidar. Relâmpagos violentos atingem o centro de uma tempestade de chuva forte, iluminando prédios altos da cidade. Fanji pisa em uma poça enquanto a chuva cai intensamente. Alertas de emergência piscam em telas eletrônicas, anunciando que a área entrou em estado perigoso e que os civis devem evacuar imediatamente. Transeuntes comentam sobre a frequência dessas anomalias. Fanji olha para cima, nota a intensa pressão de relâmpagos na atmosfera e percebe que o centro da tempestade ainda está se movendo. Fanji sobe uma escada na chuva, para diante de uma montanha distante atingida por relâmpagos roxos e murmura que o sinal vem dali. Sem hesitar, ele salta para dentro da tempestade. Ele aterrissa com velocidade, correndo morro acima em direção à montanha. Ele recebe um alerta do sistema confirmando que a área à frente é o local contaminado, Pico de Jade. Outra informação identifica o Pico de Jade como uma montanha de 1.545 metros e um marco notado na cidade. Fanji se aproxima por uma floresta esquelética e nevoada, cheia de ossos. O sistema reporta que o nível de contaminação é atualmente desconhecido. Fanji continua avançando sem hesitação. De repente, seus olhos se aguçam ao sentir algo incomum por perto. Um raio azul brilhante atinge o chão à sua frente. A reunião começa com um relatório mostrando uma montanha atingida por relâmpagos. Eles explicam que os níveis de energia espiritual estão subindo e o nível de perigo do Pico e o Huang está aumentando rapidamente. Um homem de terno diz que é uma situação séria. A equipe original de limpeza foi realocada, então uma reunião de emergência foi convocada. Ele pede que Suantang continue o relatório. Diante do conselho, Suantang explica que o pico está atualmente inacessível devido à energia espiritual explosiva do tipo relâmpago. Até agora, eles classificaram a área apenas como uma zona de poluição de nível A. Suantang acrescenta que em uma hora o nível atingirá uma classificação de emergência que exigirá novas medidas. No entanto, com base em dados anteriores, ninguém em seu distrito, incluindo ela mesma, tem a capacidade de se aproximar da área com segurança. Os oficiais revisam as estimativas de taxa de mortalidade e concluem que até mesmo elites de nível 3 do Machado Fantasma têm uma taxa de fatalidade de 100% se forem enviados para a zona contaminada. Outro oficial propõe um bloqueio imediato ao redor da base do Pico e o Huang, com patrulhas 24 horas para impedir qualquer entrada. Um segundo oficial concorda, afirmando que a montanha deve ser completamente selada a partir da raiz do perigo. Eles finalizam a decisão. Ninguém poderá se aproximar da turbulência espiritual até que os níveis de energia diminuam. A zona permanecerá bloqueada por segurança. De repente, um relâmpago atinge a montanha. Em meio à chuva e à luz intermitente, Fanji aparece em um manto com capuz, murmurando para si mesmo que recuperará sua memória. Ele está no meio da tempestade, mas percebe que isso não é suficiente. Para absorver a poderosa energia espiritual, ele deve avançar mais profundamente até o núcleo da montanha. Ele reflete sobre a natureza mortal dessa energia e suas origens. Até mesmo monstros comuns estão agora fortalecidos, e o nível de perigo aumenta com distorções no espaço e no tempo. Embora agora controle a técnica de respiração do sol dourado e a lâmina de chamas, Fanji sabe que ainda lhe falta força para manejar completamente esses poderes. Os inimigos futuros serão muito mais aterrorizantes, e até cultivadores podem ter dificuldades contra eles.
Ele prepara suas armas cuidadosamente, combinando características de fogo e lâmina para aumentar seu poder de ataque. No entanto, ele observa que o uso excessivo pode causar sérios danos ao seu corpo. Somente ao ultrapassar seus limites ele poderá sobreviver ao que está por vir. Fanji sente a imensa energia de relâmpago ao seu redor e vê isso como a chance perfeita para fortalecer ainda mais seu corpo. Ele reflete que o crescimento constante exige aproveitar oportunidades escondidas nos extremos da natureza, e ele deve agarrar esses momentos, não importa o quão perigosos sejam. Ele entende que se perder essa chance, só poderá esperar a morte sob os céus. Quando um relâmpago atinge, seus olhos brilham intensamente. Segurando sua lâmina com firmeza, ele se prepara para o que está por vir. Enquanto o relâmpago atinge, Fanji se prepara para o impacto. Ele se maravilha com a força avassaladora que o atinge. Ao canalizar sua força, faíscas e energia giram ao seu redor enquanto ele segura sua arma com mais força. Preso no centro da tempestade, ele grita enquanto absorve a energia, suportando o doloroso surto com pura força de vontade. Respirando pesadamente, mas ainda de pé, Fanji segura sua lâmina e se estabiliza. Ele permanece firme, sentindo o atributo mortal do relâmpago em sua espada. Ele percebe que essa força é como uma punição dos céus. A pressão aumenta, forçando-o a cerrar os punhos e ringer os dentes. Ele entende que até mesmo se aproximar do núcleo do relâmpago poderia esmagá-lo instantaneamente. Ele olha para a tempestade, perguntando-se como pode fazer esse poder selvagem se submeter a ele. Respirando fundo, ele se acalma. Com um lampejo de determinação, Fanji ativa a respiração da chama dourada com força total, gritando seu comando para liberar tudo o que tem. Fanji avança para cima com uma força flamejante, colidindo diretamente com o relâmpago que se aproxima. Chamas explodem de seu corpo enquanto ele ataca, combinando fogo e relâmpago em um salto explosivo em direção ao céu. Apesar do sangue escorrendo de sua boca, Fanji não vacila. Com toda a força, ele avança para o coração da tempestade, declarando que sobreviverá mesmo através da própria morte. Ele sente a poderosa energia espiritual percorrer seu corpo, abalando seu núcleo e eletrizando cada parte com uma força intensa. Com olhos brilhando, ele declara que a tempestade quer matá-lo, mas ele se recusa a ceder. A energia do relâmpago avança furiosamente, expandindo-se descontroladamente enquanto Fanji se prepara para o confronto final. Uma notificação aparece. Uma enorme onda de energia de relâmpago está sendo detectada e registrada. Enquanto isso, pessoas na cidade observam a tempestade de uma torre. Chocadas com a escala do impacto do relâmpago, Fanji é engolido por uma explosão massiva de relâmpago e fogo. Uma mensagem do sistema confirma que ele obteve o temperamento do trovão divino. Outro prompt do sistema aparece: corpo desenhado pelo trovão celestial refinado em divindade, concedendo 50 pontos do sistema. Cercado por energia radiante, Fanji flutua acima da montanha. Como herdeiro do trovão divino, ele agora carrega atributos de relâmpago e fogo, e sua presença começa a moldar o próprio clima. Fanji declara que o relâmpago é tanto suas presas quanto seu escudo. Ele sente seu poder fluindo através dele, aprimorando tanto seu ataque quanto sua defesa. Ele canaliza a energia do relâmpago em seu corpo e nota que, embora o teste, ela não causa dor, oferece tanto perigo quanto oportunidade. Um prompt do sistema aparece, oferecendo a habilidade de julgamento puro de relâmpago, capaz de causar 300% de dano a seres malignos. O sistema pergunta se ele deseja gastar pontos para adquiri-la. Fanji pondera se deve incorporar essa energia de relâmpago em sua lâmina. Embora isso possa danificar sua estrutura, também pode romper seus limites. Fanji considera o risco de aplicar muito atributo de relâmpago, já que a arma pode não suportar. Um prompt do sistema pergunta se ele deseja incorporar o atributo de relâmpago no objeto. Ele toma sua decisão, afirmando que a energia deve ir para sua mão direita. Sorrindo levemente, Fanji confirma o comando com um firme sim, pronto para prosseguir. O relâmpago se acumula em sua mão enquanto ele se prepara para absorver o poder diretamente. No dia seguinte, no Pico Yuon, militares observam as consequências da tempestade espiritual. Um oficial relata que, ao contrário do esperado, alguém entrou na montanha antes deles. O oficial, chamado Major An, confirma que a pessoa era um pioneiro. Suan Tang fica surpresa ao ouvir isso e corre para perguntar se a pessoa sobreviveu. Ajoelhada no chão, Suan Tang permanece em silêncio enquanto o vento sopra ao seu redor. Ela explica que não consegue sentir os atributos dele ou há quanto tempo ele se foi. O relâmpago violento de ontem dificultou o rastreamento. Suan Tang descobre que o incidente ocorreu por volta das 6 ou 7 da manhã, com a pessoa entrando na montanha pouco antes da chegada da equipe. Ela fica surpresa e pergunta por que não o detectaram. O oficial explica que o momento do surto espiritual coincidiu exatamente com as previsões anteriores da associação, às 7 da manhã, e a pessoa pode ter entrado antes que os dados fossem finalizados.
De pé sobre o pico marcado por relâmpagos, o oficial diz que o nível de poluição deveria atingir sua classificação máxima, mas depois a densidade espiritual caiu drasticamente. Ele suspeita que o intruso possa ter poderes baseados em relâmpago, o que o ajudou a absorver a energia. Ele conclui que a pessoa não apenas sobreviveu, mas possivelmente usou o evento como uma rara oportunidade. O resultado foi preciso demais para ser coincidência, e a pessoa agiu mais rápido que toda a equipe. Suan Tang e o oficial concordam que alguém com tal poder é perigoso. Eles questionam onde essa pessoa realmente se posiciona, amigo ou ameaça. Se for um perigo para a sociedade, dizem que ele deve ser encontrado rapidamente, pois sua presença pode levar a um desastre maior que qualquer anomalia. Enquanto isso, Fanji acorda casualmente em sua casa, esfregando a cabeça enquanto sua espada repousa ao seu lado. No centro de comando, o oficial declara que não importa o custo, a pessoa misteriosa deve ser localizada. Ele atribui o codinome Tirano. Alguém diz que espera que a associação consiga recrutar Tiran em breve. Eles planejam selar as informações e iniciar uma investigação. Um deles menciona que um pioneiro de alto nível está tentando estabelecer contato. Outro ordena que Shu se reporte ao Major. Bai King parece surpreso e diz: o comandante explica que o pioneiro é aquele que purificou a anomalia na zona de poluição Oranque, perto da Universidade Qingshan. Viking entra em pânico silenciosamente, pensando que não pode deixar nada escapar. Ela diz que tentou fazer contato recentemente, mas o paradeiro da pessoa é estranho. Ela se lembra de encontrar o cadáver de uma besta-coelho mutada e suspeita que a pessoa tenha um atributo de chama Yong. Ela planeja se aproximar para investigar como ele purificou o portão norte da Universidade Qingshan. Em seus pensamentos, Viking entra em pânico, achando que já fez o seu melhor misturando verdade com mentiras para parecer crível e teme que não dizer nada poderia sair pela culatra. O comandante murmura sobre o atributo de chama Yong enquanto pensa seriamente. Ele agradece a Shio pelo seu trabalho árduo e diz que precisam de jovens talentos. Bai King faz uma saudação e responde que é seu dever e que continuará fazendo o seu melhor. O comandante diz que eles liberarão sinais falsos disfarçados de desastres naturais e encerra a discussão. Ele acrescenta que não apoia a publicação de informações sobre energia espiritual online devido aos riscos. Bai King permanece em silêncio, e o homem mais velho ao lado do comandante ri de forma constrangida. Bai King pensa que finalmente acabou. Na casa de Fanji, em uma noite chuvosa, Fanji ativa a técnica de respiração do sol dourado enquanto segura um casaco brilhante. O casaco cintila quando Fanji o levanta, agora completamente seco e limpo. Fanji veste o casaco e diz que pode sentir claramente a diferença após infundi-lo com o atributo trovão. Ele observa que sua mão direita se transformou fisicamente, tornando-se a parte mais forte de seu corpo, com um aumento muscular devido ao atributo trovão. Enquanto seu corpo brilha com energia azul, Fanji sente que está prestes a alcançar outro nível. Ele nota que o atributo trovão, apesar de sua natureza dominante, tornou-se dócil e controlável após se fundir com ele. Ele lembra da dor que sentiu quando desbloqueou o atributo Yang pela primeira vez usando a técnica de respiração do sol dourado. Ele se pergunta se a energia enfraquece após ser absorvida. Com os atributos Yang e trovão coexistindo, ele fica ansioso para testar os resultados. Ele se vira quando seu telefone acende, suas mãos ainda brilhando com a energia trovão. Ao olhar o alerta, ele se pergunta o que aconteceu dessa vez. Ele lembra que configurou notificações para alertas especiais após o último incidente. A tela exibe notícias importantes, e uma mensagem diz que em tempos de convulsão, o país dizia emitir alertas de perigo imediatos para proteger os civis. Fanji reflete que, embora esses alertas sejam para segurança, as oportunidades dentro deles são extremamente tentadoras para pioneiros como ele, mesmo que isso signifique arriscar a morte e a aniquilação. Ele sente-se compelido a agir. Fanji nota uma notícia sobre uma explosão em uma fábrica química sem vítimas relatadas. Ele lê que isso causou poluição na cidade e suspeita que pode haver algo mais por trás de um evento tão grande. Ele rola pelos comentários online. Alguns descrevem uma aura fria e maligna perto do local. Outros descartam isso, enquanto alguns mencionam que parecia assustador, opressivo e apocalíptico. Fanji acha que a aura fria e maligna parece estranhamente familiar. De repente, ele se lembra de uma presença maligna aterrorizante de sua vida anterior e percebe que pode estar relacionada a esse incidente. Uma criatura com olhos vermelhos brilhantes diz a alguém para não se mover. Mais criaturas aparecem com olhos vermelhos brilhantes. Fanji se pergunta se essas criaturas são as mesmas que ele lembra. Ele recorda que essas coisas tendem a aparecer durante horas escuras e sombrias. Originalmente, ele achava que era apenas sua imaginação, mas agora percebe que elas possuem poderes aterrorizantes que superam a percepção, força e nível de ameaça humanos.
Fanji olha para sua mão eletrificada e declara: essa ameaça é muito mais perigosa do que a besta coelho mutada. Ele decide que deve agir esta noite para impedi-las de se espalhar. Com o poder pulsando ao seu redor, Fanji declara que é hora de testar seu golpe crítico de 300% em combate real. Enquanto isso, agentes são vistos pulando pela cidade enquanto rastreiam a anomalia. Um dos agentes relata que o Esquadrão Destruidor está rastreando o arquivo de anomalia número 2, mas perdeu temporariamente o alvo. A ameaça atual pode se fundir com a escuridão e ocultar sua forma. Um dos agentes relata que a criatura emite um leve som de chiado quando está próxima e tem tendência a comer humanos. Ele solicita assistência para atualizar o arquivo de anomalia. Enquanto relâmpagos atingem ao fundo, outro agente observa que com esse clima, a criatura certamente sairá para caçar. Um agente encapuzado diz que eles não podem permitir que isso aconteça. Enquanto isso, um funcionário confirma a submissão de dados suplementares para o arquivo 7, Noite de Vela. Dentro da sala de controle, um oficial anuncia que o pedido de extermínio foi submetido como prioridade B, com resolução esperada em 12 horas. Um comando é dado ao Esquadrão Destruidor para continuar a perseguição, mas priorizar a segurança acima de tudo. Um membro do esquadrão reconhece a ordem, respondendo com entendido, enquanto descem pela chuva, observando a situação. Outro membro reflete que 12 horas não é rápido, mas é o melhor que a sede pode fazer. Ele nota que com anomalias ressurgindo por todo o país de Zia, a sede tem dificuldade em acompanhar. Um aviso vem da sala de controle, informando que a área que estão se aproximando contém agentes da Associação de Cultivo de Energia Espiritual. O sistema Baiking confirma que o líder da equipe, Don Sukingen, está conduzindo uma observação de pioneiros lá e pode ser temporariamente notificado para apoio. Enquanto os agentes voam pela chuva, um deles solicita a assistência rápida de Suking, dizendo que ouviu falar de suas conquistas. Ela se pergunta quando ficou tão famosa. Suking chega a um telhado e pergunta com confiança se são eles que a estão chamando para fazer hora extra. Um membro do esquadrão informa a Sukingen que a anomalia Cavaleiro da Vela come pessoas, dizendo: esta missão não é apenas sobre hora extra. Ela questiona se esse é realmente o tom que usam quando pedem ajuda. Suking sarcasticamente observa que o Esquadrão Destruidor parece tão elite que não precisa de ajuda e diz que seu esquadrão Ying vai embora. Um de seus membros, nervoso, pergunta o que acontecerá se alguém for comido, ao que outro responde que é problema deles, pois suas missões também são perigosas. Um homem do Esquadrão Destruidor chama urgentemente pedindo que esperem. Ele admite que seu tom anterior foi muito duro e pede ajuda educadamente para rastrear a anomalia. Ele explica que sem suas habilidades de rastreamento e localização, a perigosa anomalia Cavaleiro da Vela poderia destruir toda a cidade. Mesmo que o esquadrão seja comido, os civis ainda estariam em risco. O esquadrão de Cloak está em um telhado com vista para a cidade na chuva. Um deles detecta algo e anuncia que o encontrou. O portal lidera uma força estranha que desce em espiral pela cidade. Uma criatura com olhos vermelhos emerge nas sombras. Arquivo número 7. Cavaleiro da Vela gosta de escuridão, umidade e comer pessoas. O esquadrão recebe o comando. O homem confirma que o esquadrão de destruição inicia a operação. Enquanto se preparam para o confronto, o monstro Cavaleiro da Vela se agita. Seus olhos vermelhos brilhantes fixam-se na direção do esquadrão. O Cavaleiro da Vela salta de sua posição com uma velocidade explosiva. Um dos membros do esquadrão grita que o alvo os detectou e ordena que o esquadrão forme uma formação. O monstro Cavaleiro da Vela avança, mas os membros do esquadrão correm de várias direções. O monstro corta destroços, mostrando seu poder físico. Seus olhos brilham vermelhos enquanto rosna com raiva e um rugido furioso. O Cavaleiro da Vela gira em um vórtice de energia, lançando um ataque em espiral aterrorizante. Baiking avisa o esquadrão para desviar rapidamente, gritando que um ataque de onda sonora está chegando. Uma onda de choque em espiral atravessa o campo de batalha, lançando os membros do esquadrão para longe enquanto o vórtice destrói os arredores. Baiking verifica o líder, perguntando se ele está bem. O capitão, sangrando do braço, admite que se não tivessem recuado a tempo, o impacto teria quebrado seus ossos. Ele avisa que com seus atributos sombrios e força destrutiva, o Cavaleiro da Vela causará uma catástrofe se permanecer na cidade. O corpo do Cavaleiro da Vela brilha verde enquanto canaliza energia sombria corrosiva. Uma enorme onda de choque verde erupção sob a criatura enquanto ela libera seu poder no solo. O monstro começa a cavar rapidamente, derretendo a terra com um hálito corrosivo na tentativa de escapar. Baiking grita que ele está tentando cavar para baixo. Outro avisa que seu atributo sombrio corrói qualquer coisa que toca instantaneamente e que eles não têm um contra-atributo de alto nível para detê-lo. Um membro do esquadrão explica que, embora o Cavaleiro da Vela possa corroer o solo, ele não pode escapar instantaneamente. Ele insiste para que a equipe não quebre a formação, lembrando que seu papel é inteligência e apoio tático.
Outro soldado grita para todos ficarem alertas. De repente, olhos vermelhos brilhantes surgem da escuridão. O Cavaleiro da Vela irrompe violentamente e ataca, jogando um membro do esquadrão no ar com um golpe feroz. Enquanto seguem o rastro de energia verde, detectam um aumento na energia espiritual. Ao chegar a um telhado, o membro nota o pico e ordena que os outros esperem do lado de fora enquanto seguem o alvo para dentro. Dentro de uma fábrica abandonada, o líder pergunta se o dispositivo no pulso de Bikin é a nova ferramenta auxiliar da associação. Ela confirma e explica que o esquadrão médio pode lidar com níveis de anomalia até 50. A criatura que perseguiram estava logo abaixo disso, em 48. De repente, o relógio dispara para 80 e continua subindo, chocando-os. Ela percebe que há mais de uma anomalia presente. Ao entrar na fábrica, uma serpente sombria paira acima. Eles se viram alarmados quando um estrondo atrás confirma que não estão sozinhos. Outra ameaça chegou. Baiking percebe que foram enganados. O Cavaleiro da Vela os atraiu para prendê-los com outra anomalia. Ela diz ao grupo que devem recuar imediatamente. O líder sugere ir para a porta. Se a anomalia quiser detê-los, terá que se revelar. Juntos, eles disparam um ataque para forçar a abertura da porta. Enquanto correm, Baiking é atingida por algo e cai. Ofegante de dor, ela percebe que seus sentidos e corpo estão sendo dominados pelo gás venenoso. Enquanto uma criatura sombria paira na névoa, ela chama os outros, mas não recebe resposta. Sozinha na fábrica cheia de névoa, ela suspeita que estão por perto, mas não conseguem responder. Segurando seu comunicador, ela junta as peças. O Cavaleiro da Vela os atraiu, mas o lugar venenoso pertence a outra anomalia, provavelmente uma serpente gigante. O rosto da serpente emerge da névoa tóxica. Ela percebe que, diferente dos poderes sombrios do Cavaleiro da Vela, essa névoa é venenosa e começou a afetá-los no momento em que entraram. O gás não apenas paralisa os sentidos, mas drena a energia espiritual rapidamente. Ela sabe que se tentar atacar agora, sua energia acabará. Ela está perto de colapsar. Deitada no chão, ela questiona que tipo de anomalia poderia ter tamanha inteligência e poder avassalador. Parece que estão sendo manipulados. Seu corpo colapsa completamente. Uma luz fraca atravessa o teto acima, mas ela está fraca demais para se mover, seus olhos mal abertos, lutando para permanecer consciente enquanto sente algo se aproximando. Fangi desce do alto com confiança, aterrissando firmemente no chão. De pé, ele encara a serpente iminente e confirma que é uma anomalia de atributo sombrio. Sem se abalar e totalmente no controle, a serpente negra avança com as mandíbulas abertas, visando devorar o intruso. Ele desvia rapidamente, mas uma segunda criatura, o Cavaleiro da Vela, o atinge de cima. Ele é forçado a recuar, rosnando de frustração enquanto os dois inimigos se aproximam. Percebendo a verdade no meio da batalha, ele confirma que há duas anomalias trabalhando juntas. Ele sorri, percebendo que uma anomalia atrai enquanto a outra colhe. Ele zomba do Cavaleiro da Vela que o morde, dizendo que deve gostar demais disso. O poder pulsa através dele enquanto ativa a energia trovão. Ele corta a serpente, queimando seu corpo com um ataque ardente aprimorado por trovão. Com relâmpagos crepitando, ele se vira para o próximo inimigo e o desafia a lidar com o fogo em seguida. A seguir, a serpente negra abre a boca amplamente, revelando presas afiadas enquanto o líquido verde escorre de seu olho. Fangi balança sua arma dourada brilhante em um movimento rápido em direção à serpente negra. Ele diz à serpente para se concentrar na lâmina. A serpente negra enrola seu corpo massivo, enfrentando o ataque brilhante à frente. Fangi golpeia a cabeça da serpente negra com sua lâmina brilhante. Ele aterrissa e enfrenta a serpente negra enquanto ela avança ameaçadoramente. Fangi nota algo incomum, então vê a boca da serpente brilhando em verde. Observando o ataque da serpente, Fangi nota que ela tinha um movimento subsequente, como esperado. A cabeça da serpente negra é atingida por uma onda de relâmpago azul, fazendo-a reagir em choque. A serpente ruge enquanto o relâmpago se espalha violentamente por seu corpo. Fangi observa que perceber o ataque com antecedência foi uma sorte, já que a aura sombria da serpente é mais perigosa que os Cavaleiros de Vela. Ele explica que enquanto empunhava a espada Tang e usava o poder da chama infernal, controlou e retraiu a força. Então usou a espada para canalizar o poder do trovão no corpo da serpente. Ele explica que, embora o Cavaleiro de Vela seja feroz, seu poder é fraco e só pode ferir alguns humanos, mas a serpente negra é diferente. Ele nota marcas roxas em seu braço e as identifica como escamas de cobra. Fangi percebe que a serpente negra é uma espécie mutante astuta com inteligência aprimorada, capaz de ataques furtivos mortais. Ele observa que seu veneno tem um efeito paralisante embutido que mata silenciosamente sem deixar rastros. Ele examina a marca de perto, revelando um corte em sua pele.
Fanji sente uma dor aguda, mas observa que deve ser devido à técnica de respiração do sol dourado circulando em seu corpo. Ele explica que o atributo de chama jovem pode dissolver veneno, enquanto a técnica de respiração do sol dourado protege, cura e purifica, dando a ele uma resposta clara de dor para alertar sobre ataques de veneno iminentes. Fanji pensa que, para outros sem suas defesas, o veneno poderia ser incurável, e observa que a serpente provavelmente depende de táticas de emboscada para crescer até seu tamanho, sendo aproximadamente de rank machado fantasma de 3 estrelas. Ele acrescenta que, com o Cavaleiro de Vela como parceiro, torna-se a armadilha perfeita para pioneiros de elite, e provavelmente devorou muitas pessoas que nunca chegaram à associação. A serpente negra queima, deixando apenas seu esqueleto. Enquanto Fanji observa que, por mais perigosa que fosse, seu fim é cinzas e poeira. Ele reflete que, embora a chama infernal fosse forte, o golpe crítico triplo dos atributos de trovão foi o destaque, tornando sua habilidade de combate decente entre os pioneiros. Fanji fica em silêncio diante das chamas ardentes. Ele se afasta, deixando o fogo queimando atrás dele. Fanji sente que alguém ainda está presente perto das chamas. Ele se aproxima enquanto tosses são ouvidas através da fumaça. Bai King aparece, mantendo-se em silêncio. Fanji a reconhece como alguém da associação, lembrando que seu nome começa com Su, enquanto outra pessoa diz a ela que não há necessidade de fingir. Fanji diz a Bai King que seu ato de fingir estar morta precisa de melhorias. Ela percebe que realmente era ele antes e alega que acordou pelo cheiro, não fingindo. Fanji aponta que ela é forte, pois ainda tinha energia suficiente para se proteger quando seus companheiros de equipe desmaiaram, e ela não teria notado o cheiro de sangue ou carne queimada de outra forma. Ela agradece desajeitadamente pelo elogio. Ela admite que manteve um pouco de energia espiritual para se proteger, mas se pergunta como ele conseguiu derrotar tanto o Cavaleiro de Vela quanto a Serpente Gigante. Fanji diz a Bai King que ela não precisa continuar cobrindo os olhos apenas para prometer ser honesta e não revelar sua identidade. Ele observa que está ficando tarde e, como ela e seus companheiros de equipe estão seguros, ele irá embora primeiro. Ela acha que ele é mais amigável do que antes. Ela grita para ele esperar. Fanji recusa, dizendo que muitas palavras estragam as coisas e deixa a cena para ela. Fanji salta para longe da cena. Ele está aliviado que a garota de cabelos brancos não o viu tentando absorver o atributo sombrio antes, achando o desconforto e o frio assustador repugnante. Ele considera que a energia espiritual sombria pode ter sido perturbada, fazendo com que seu corpo a rejeitasse, e observa que o sistema não respondeu, decidindo revisá-lo mais tarde em casa. Bai King lamenta não ter conseguido ver bem seu rosto, percebendo que ele ainda não baixou a guarda em relação à associação. Ela diz ao comandante para acordar, dizendo, acabou. O comandante lentamente recupera a consciência. Ele exclama que foram emboscados enquanto ela permanece em silêncio. Ambos ficam surpresos ao ficarem perto do esqueleto queimado massivo da Serpente Negra. O grupo vê os restos da serpente e questiona o atributo Yong avassalador enquanto Bai King explica que um pioneiro veio ajudá-los. Ela acha que deve ser o alvo de sua missão, que era rastrear um pioneiro de atributo Yang de alto nível. Ela admite que ainda não identificou e, em vez disso, foi rastreada, enquanto outros ficam impressionados que alguém poderia derrotar tanto o Cavaleiro de Vela quanto a Serpente Gigante sozinho. O comandante pergunta sobre o cadáver do Cavaleiro de Vela e sugere limpar a cena e enviar os restos para a associação. Ele usa energia verde para examinar os restos, mas de repente pisa em um ponto que emite uma carga elétrica azul. Ele reage à energia violenta enquanto a Capitã Sui observa. Bai King pergunta a Capitã Sui se o alvo era de atributo Yong, observando que a carga elétrica residual é intensa demais. A Capitã Sui examina o corpo, confirmando que o atributo trovão é puro e de alto nível, e se pergunta se 2 pioneiros de alto nível trabalharam juntos para matar tanto a Serpente Negra quanto o Cavaleiro de Vela. A Capitã Sui percebe que apenas uma pessoa apareceu e pensa que ninguém acreditaria que uma única pessoa possuía 2 atributos de alto nível extremos. Ela observa que apenas ter um deles faria de alguém um gênio de alto nível. Ela chama isso de pioneiro de atributo duplo de alto nível, algo quase inédito, identificando um como caminhante da chama jovem. Ela identifica o outro como tirano do trovão. Fanji está cercado por relâmpagos segurando uma arma ardente enquanto alguém questiona que tipo de pessoa ele é. Ele pensa sobre como foi uma boa decisão ter sua equipe posicionada fora da fábrica, sabendo que eles reportariam à associação se ele ficasse dentro por muito tempo. Bai King é abraçada por 2 pessoas que expressam alívio por ela estar viva, dizendo que pensaram que a tinham perdido para sempre, imaginando o que teriam feito se ela tivesse morrido. O membro da associação examina uma tela digital, agora focado em escanear energia espiritual residual, analisando vestígios. Pessoal de reconhecimento da associação escaneia o solo em busca de rastros e relata os resultados da associação.
O membro explica a ambos os capitães que, com base na comparação de vestígios, seja pelos hábitos de combate ou padrões de matança, todas as evidências apontam para uma única pessoa responsável por matar ambas as anomalias. A capitã Sui afirma que há 99% de probabilidade de ser o mesmo indivíduo. Um homem comenta que realmente é um pioneiro de atributo duplo de alto nível, admitindo que achava que haviam cometido um erro. A capitã Sui concorda, observando que qualquer uma das anomalias sozinha poderia tê-los eliminado. Outro adiciona que esse poderoso derrotou ambos em um único golpe. Apesar de todos estarem no reino do Machado Fantasma, a diferença de poder é enorme. Bai King diz que seu alvo de vigilância apareceu. Os dados foram atualizados e ela precisa reportar aos superiores. Ela relata que tanto o tirano quanto o portão norte da Universidade King Chan eram seus alvos designados. Um homem ao telefone responde que entende a situação e diz a Shilsu para pausar sua missão por enquanto. Ela ouve que, como o alvo a salvou, eliminou as anomalias e protegeu a área. Isso significa que ele não tem ressentimentos com a associação e não é seu inimigo. No entanto, por sua segurança e para causar uma boa impressão, ela deve evitar contatá-lo por enquanto. Apesar de o velho discordar dessa visão, ela diz que tem uma teoria sobre algo que aconteceu antes, quando o tirano estava prestes a avançar na Montanha dos Fundos. O homem ao telefone pergunta o que é. Bai King explica que uma vez sentiu uma aura incrivelmente forte na área onde ele estava ativo e suspeitou que ele poderia ter uma arma espiritual, embora achasse improvável. Mas agora que está confirmado que ele é um pioneiro de atributo duplo de alto nível, ela acredita no contrário. O homem pergunta surpreso se ele tem uma arma espiritual. Ele diz que é improvável que alguém, por mais talentoso que seja, possua uma arma espiritual sem ajuda externa ou recursos. Ele adiciona que a equipe de reconhecimento não encontrou vestígios de um terceiro atributo de energia espiritual geralmente ligado a uma arma espiritual Bai King. Explica que quando entrou em contato, a aura da arma espiritual que sentiu era do atributo Yang. O homem entende, dizendo que se o atributo da arma vem diretamente de sua própria energia Yong, então, se ele for um cultivador do reino da criação espiritual, é teoricamente possível que ele a tenha criado sozinho. Bai King age com surpresa, observando que cultivadores do reino da criação espiritual são extremamente raros no mundo, com pouco mais de 2 conhecidos. Ela adiciona que se essa pessoa possui um terceiro atributo, isso mudaria completamente o equilíbrio e abalaria toda a comunidade pioneira. O homem explica que pesquisas mostram que diferentes atributos entram em conflito dentro do corpo humano, tornando quase impossível que coexistam. Até agora, nenhum pioneiro foi confirmado possuindo 3 atributos espirituais diferentes. Ele diz que se a pessoa realmente tem uma arma espiritual, a ausência de um terceiro atributo detectado pode ser algo bom. Ele espera que um pioneiro tão poderoso nunca se torne inimigo da humanidade. Enquanto isso, o homem considerado sujeito toma banho silenciosamente. Fanji observa que falta menos de 1 ano para o renascimento oficial da energia espiritual. No entanto, anomalias e fenômenos já estão surgindo em todos os lugares, tornando-se altamente ativos. Ele menciona que muitos pioneiros, incluindo ele mesmo, começaram a cultivar por conta própria. Ele explica que uma vez que a interface entre o corpo e o mundo espiritual é aberta, as pessoas se tornam mais sensíveis às mudanças no céu e na terra, como as do rio subterrâneo antes. Ele adiciona que mesmo sem um reconhecimento oficial do país IA, pioneiros autotreinados geralmente alcançaram o nível de reino de penetração fantasma de uma estrela. Ele observa que com o país ia alcançando pioneiros selvagens como ele. Isso mostra que tanto pioneiros oficiais quanto selvagens estão em uma fase relativamente pacífica de exploração mútua. As anomalias permanecem dentro de limites controláveis e ainda não há conflitos sérios dentre os pioneiros. Enquanto se veste, ele reflete que, embora o governo tenha estabelecido a Associação de Cultivo de Energia Espiritual, ela não foi tornada pública. Pessoas em todos os lugares estão discutindo instabilidade local e fenômenos inexplicáveis, mostrando a tentativa do governo de proteger a humanidade e emitir alertas precoces. Ele aponta que o problema está na falta de confiança do governo em lançar uma era de cultivo em grande escala. Fanji reflete que com uma população tão grande, se a informação for tornada pública antes de um colapso total, a agitação interna causará caos e morte. Mesmo pioneiros reconhecidos ainda não conseguem estabilizar a convulsão social, e ameaças internas e externas apenas acelerarão o colapso. Ele pensa que a abordagem cautelosa do governo não está errada, pois os corações humanos são mais perigosos que fantasmas ou deuses. No entanto, o que o preocupa é que as anomalias estão se desenvolvendo mais rápido do que ele esperava. Ele lembra que o que encontrou hoje foi um produto mutante típico de contaminação por atributo sombrio. Ao tocar a névoa negra, ele pode dizer que pertencia a um subramo do atributo sombrio conhecido como atributo sombra, o inimigo natural dos pioneiros. Essas anomalias são mais inteligentes que as bestas exóticas típicas, não dependem apenas de instintos e veem nos corpos dos pioneiros como recursos valiosos.
Elas podem até trabalhar juntas para atrair e matar pioneiros. Fanji observa que, embora essas anomalias ainda não estejam no mesmo nível das verdadeiras anomalias de tipo sombrio que ele viu antes, uma única delas poderia destruir um país ou até um continente. Fanji observa que, se não as tivesse rastreado hoje, o esquadrão e aquele que tentava recrutá-lo poderiam não ter sobrevivido. Ele reflete que, mesmo como subatributo, os poderes do atributo sombrio são extremamente perigosos. Se for rotulado como temporariamente inabsorvível, isso significa que ele pode eventualmente absorvê-lo uma vez que as condições sejam atendidas, possivelmente mudando o jogo. Ele agora possui a técnica de queima do sol dourado do atributo Yong, a técnica do trovão divino do atributo trovão e a técnica da lâmina de chama carmesim, um subatributo de Yang. Esses atributos de alto nível são combinados com técnicas que se adequam perfeitamente a ele. E com sua força atual como o reino do machado fantasma de 3 estrelas, há poucos pioneiros que podem rivalizar com ele. No entanto, ele admite que ainda não é suficiente. O telefone de Fanji toca e ele nota o identificador de chamadas. Surpreso, ele atende, percebendo que é sua tia e se pergunta por que ela ligou tão de repente. Sua tia pergunta como está sua saúde ultimamente e explica que sua prima estará estudando perto dele. Ela diz que não se sente segura deixando-a ficar sozinha em um hotel e pergunta se ela pode ficar na casa dele por alguns dias. Fanji reage com surpresa, repetindo a palavra prima enquanto a visualiza. Fanji lembra que a única coisa que lembra sobre sua prima é que ela era uma estudante nota obcecada por estudar e ele nem lembra como ela é. Ele diz à tia para simplesmente mandar ela vir, já que há um quarto vago em sua casa, perguntando quando ela chegará. Sua tia diz que dará o endereço para que ela venha sozinha. Sua tia menciona que sua prima trará alguns lanches especiais para ele. Fanji agradece e diz que não vai se segurar. Ela adiciona que sua prima deve chegar amanhã à tarde e pede desculpas pelo incômodo. Ele responde que não é incômodo e diz que tem algo a fazer, então vai desligar. Em outro lugar, uma pessoa com roupa encapuzada está em um computador lendo e respondendo mensagens sobre a equipe de vanguarda de artes marciais do renascimento da energia espiritual. A pessoa de capuz termina uma conversa com uma mensagem dizendo à tia para se cuidar e visitar na próxima vez. Eles olham para um artigo online com a manchete, alerta de rumor. Cidade famosa na internet renomeada Cidade da Morte. Mais 3 desaparecem, ainda aceitando o desafio da besta de porco. Eles leem o nome do local Yanguwu Town em voz alta. Alguém na porta pergunta se terminaram de arrumar as malas, surpreendendo a pessoa no computador. A garota diz que terminou de arrumar, mas não quer incomodar seu primo, preferindo ficar em um hotel. Seu guardião insiste que é mais seguro ficar com seu primo e diz que confia nele. O guardião a lembra de não causar problemas enquanto estiver lá e ajudar em casa quando possível. A garota concorda, usando seu capuz e máscara, e sai pela porta. Ela pensa consigo mesma que enfrentará um obstáculo de cada vez e que não importa como seja seu primo, ele não será mais difícil de lidar do que uma anomalia. O sol brilha sobre a cidade enquanto as pessoas caminham pelas ruas. A garota caminha com sua mala em direção ao seu destino. Ela verifica seu telefone, que mostra que chegou ao seu destino. Olhando para cima, ela confirma para si mesma que esse deve ser o lugar. Uma garota chamada Lin Yi aparece diretamente na frente da casa do nosso herói. Quando ele sai do quarto, ela o vê e diz, olá. Ao ver a garota diante dele, o herói diz, então seu nome é Lin Yi. Em sua mente, ele pensa, eu totalmente não a reconheci. Então, ele a leva para dentro da casa e começa a fazer perguntas. Você veio para o acampamento de verão? Lin Yi responde com um sim. Ele então diz, se precisar de algo, é só me chamar. A garota responde, obrigada, primo. O herói entrega a ela uma chave extra e diz, fique com isso. Vou para o meu quarto agora. Seu quarto é aquele no final do corredor. Lin Yi pega a chave e se desculpa pelo incômodo. Desculpe-me pelo transtorno nesses dias. Enquanto o herói se afasta, Lin Yi pensa, parece fácil me dar bem com meu primo. Ele não vai interferir no meu trabalho. Quando o herói sai do quarto, ele olha de lado para a prima e pensa, é minha percepção ou ela não está escondendo sua presença? Quando ela estava sentada no sofá antes, senti vagamente um traço de energia espiritual desconhecida. Será que ela já é uma pioneira também? Então, a desculpa do acampamento de verão. Será que foi por causa disso? Com esses pensamentos, ele sai do quarto. Quando o herói sai, Lin Yi pega o celular e começa a conversar em um grupo de bate-papo. A primeira mensagem que ela envia é, meu primo parece legal. Não parece que vai interferir nas minhas atividades. Quando agimos? Ao ver a mensagem, os membros do grupo ficam ativos. Um deles, com o ID mulher sedutora de 18 anos, responde, não se apresse. Mantenha um perfil baixo. As coisas estão caóticas aqui. Há muitas zonas de poluição, e algumas já foram reivindicadas por outros pioneiros.
Outro usuário, enganado em romance online por 50 centavos, escreve: ouvi dizer também. Na última vez, no rio subterrâneo, 2 times se enfrentaram, e um cara superpoderoso cortou o sol com um golpe e forçou os outros a recuarem. A mulher sedutora de 18 anos envia outra mensagem: um golpe cortou o sol. Sério, isso deve ser um atributo Young extremo. Definitivamente um pioneiro de alto nível. Enganado em romance online por 50 centavos responde: é verdade. Ouviu mesmo. Lin escreve: por isso precisamos ser cuidadosos. A retomada de energia espiritual ainda não começou oficialmente. Tudo está escondido. Quem sabe quantos pioneiros de nível monstro o país ia estar escondendo? Não podemos chamar atenção. Ambos os membros do grupo respondem novamente. Ao fechar o bate-papo, Lin digita: tudo bem, vou esperar o sinal de vocês. Após a conversa, ela pensa: esquece, acabei de chegar aqui. É melhor não cultivar por agora. Se meu primo me pegar, será muito difícil explicar. 3 dias se passam, e o herói já estava se sentindo incomodado com a presença da prima. Ele pensa: quem diria que viver com minha prima causaria tanto transtorno para meu cultivo? Durante esse tempo, ele fazia treinos leves, mas sua meditação e regulação da respiração eram constantemente interrompidas. Até mesmo cultivar a técnica de respiração do sol dourado poderia ser notado, pois a luz que ela emitia era tão brilhante que ele temia ser percebida. Ainda assim, eram apenas pequenos inconvenientes. O mais aterrorizante era que sua prima começou a cozinhar para ele. Primo, o jantar está pronto. Ensopado de tomate com carne, salada de pepino gelada e sopa de costela com milho, Lin Yi chamou alegremente. O herói sentou-se à mesa e respondeu: tudo bem, você foi muito atenciosa hoje. Deixe que eu lave a louça. Mas Lin Yi balançou a cabeça e disse: não precisa se preocupar. Estou ficando aqui, então pelo menos isso eu posso fazer. Enquanto comia, o herói pensou: educada demais, etiqueta impecável. Faz trabalho doméstico como alguém com toque. Ainda assim, não impedi-la também faz parte de baixar a guarda dela. Só assim poderei descobrir quem ela realmente é. Nesse momento, o telefone de Lin Yi começou a tocar. Ao ver quem era, o herói perguntou: sério, o que houve? Uma ligação de amiga te fez largar o jantar? Ele se levantou da mesa e disse: vou deixar vocês sozinhas. Vou voltar para o meu quarto. Lin Yi levantou a mão levemente, como se fosse detê-lo, mas antes que pudesse falar, ele já havia saído sem olhar para trás. Quando o herói saiu, Lin Yi atendeu o telefone. Uma voz do outro lado disse: o que você disse? Amanhã vai acontecer outra grande mudança no mundo. Ao ouvir isso, Lin Yi perguntou sobre o horário. O interlocutor informou, e ela respondeu: tudo bem, estarei lá às 3 horas. O plano era se encontrar na entrada da cidade de Yanghua. Naquele momento, o herói estava escondido do lado de fora da janela, ouvindo tudo. Ao ouvir cidade de Yanghua, ele pensou: Yanghua? Não é aquela cidade badalada nos subúrbios? Fica apenas 1 hora de carro. Então, Lin Yi começou a cultivar. Sentindo seu poder espiritual, o herói sorriu. Como eu suspeitava, minha prima também é uma pioneira. Por sorte, com a força atual dela, ela provavelmente não pode me detectar. Mas ela já está no reino do machado fantasma de 2 estrelas, sendo uma estudante do ensino médio, e pode avançar em breve. Será que o talento dela é tão extremo que afetou sua personalidade? Então, o acampamento de verão era uma fachada. A mudança no mundo é o verdadeiro motivo de ela estar aqui. Toda mudança no mundo é uma oportunidade e uma forma de adquirir novas técnicas para aumentar meu poder. Com esse pensamento, ele partiu imediatamente para Yanghua a toda velocidade. Não importa o que tenha lá, vai ser meu. Ele saiu tão rápido que Lin Yi, ainda dentro da casa, abriu os olhos lentamente. Uma leve inquietação passou por seu rosto enquanto pensava: que estranho. Foi só minha imaginação ou alguém estava me observando? A cena muda para Yanghua, onde vemos Lin Yi. Ao lado dela está uma garota do grupo de bate-papo com o nome de usuário enganada em romance online por 50 centavos. Ela se aproxima de Lin Yi e pergunta, brincando: você tá ficando na casa do seu primo esses dias, né? E aí, ele é gato ou não? Pensando no herói, Lin Yi responde: honestamente, ele é um cara legal. Quanto à aparência, é uma pessoa comum. Definitivamente não é o tipo de homem impressionante que você curte. É mais um rostinho bonito. Ao ouvir isso, enganada em romance online por 50 centavos, parece levemente desapontada. Que decepção, murmura. Nesse momento, a mulher sedutora de 18 anos se aproxima e diz: não esqueça que a Lin uma vez se descreveu como uma pessoa comum. Há mais membros do grupo ali também. Entre eles, um garoto sentado um pouco afastado grita: beleza, já que todos estão aqui, vamos ao que interessa. Lin interrompe para perguntar: a propósito, ela não vem de novo? O garoto balança a cabeça. Ainda somos só 6 pessoas. Ela não vem. O grupo começa a avançar, e a mulher sedutora de 18 anos comenta: ela sempre foi misteriosa. Já nos acostumamos. Vamos parar de perder tempo.
A equipe segue em direção ao destino, completamente alheia ao fato de que o herói está sentado a certa distância, observando-os em silêncio. Ao observar o poder espiritual deles, ele pensa: parece que o time da minha prima é bem discreto. O mais fraco entre eles está no reino do machado fantasma de 2 estrelas, e aquele cara que falou antes está até no nível de 3 estrelas, pelo que disseram. Há também um membro poderoso que raramente aparece. Na montanha acima dessa cidade de influenciadores, ele volta seu olhar para uma área onde uma anomalia está ocorrendo, uma videira gigantesca descendo do céu. Assim como a planta de feijão do conto de fadas João e o pé de feijão, a videira aparece aleatoriamente ao redor da cidade de Yonghua em momentos imprevisíveis, contrariando informações conhecidas anteriormente. Está além da nossa compreensão. É claramente uma mudança no mundo, mas não está relacionada a colapsos climáticos ou estruturais da Terra. É uma anomalia que surgiu do nada, vagando sem causar danos. Não emite trovões nem luz ardente, apenas flutua silenciosamente, aparecendo e desaparecendo. Enquanto isso, o time de Lin Yi chegou à área. Ao verem a visão estranha, todos parecem um pouco inquietos. Meu Deus, é isso! Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria, diz a mulher sedutora de 18 anos com medo na voz. Atrás dela, enganada em romance online por 50 centavos, fala nervosamente: esperem, talvez não devêssemos avançar mais. Lin Yi se vira para ela. Por que você diz isso? A garota engole em seco e responde: só depois de ver isso de verdade senti que algo estava errado. Meu corpo inteiro ficou gelado. Vocês viram os rumores nos fóruns internos? Conheço alguém daquele time. Da última vez que a videira apareceu, eles tentaram fazer contato com ela. Eram pioneiros muito mais fortes que eu, nada de baixo nível. Mas depois de virem aqui, todos desapareceram. Sentindo a energia corrompida no ar, seu rosto empalidece, e ela segura a cabeça com medo. Eu consigo sentir. Se nos aproximarmos, vamos acabar como eles. Nem vestígios sobrarão. Enganada em romance online por 50 centavos, podia sentir a energia corrupta da videira ao seu redor e começou a falar freneticamente. Eu achava que poderia lidar com a aposta dos pioneiros, voltar com fortuna ou sumir tentando. Mas no momento em que vi aquela coisa, senti um medo instintivo. Minha intuição me diz que isso é uma anomalia de nível muito alto, uma mutação nova, desconhecida e poderosa. Não estou pronta para arriscar tudo aqui. Quero me retirar. Vendo-a nesse estado, seus companheiros de equipe ficaram mais sérios. Lin então falou: sim, você está certa. Também podemos sentir. Dentro dessa videira de tipo madeira, há uma sensação de desolação. Não consigo descrever, é como se tivesse sido submersa no rio do tempo, onde toda a vida pereceu e a vitalidade se foi. É por isso que nos sentíamos tão profundamente inquietos e mal. É como se ela estivesse tentando devorar nossa força vital. Após dizer isso, Lin segurou sua mão e acrescentou: mas esse é o caminho dos pioneiros marciais. Enquanto isso, bem longe, escondido da vista deles nas montanhas, nosso herói também podia sentir a aura sufocante de ausência de vida. De todas as anomalias do mundo que vi, além da anomalia de atributo sombrio, essa videira é a que dá a sensação mais desagradável, e eles decidiram cultivar aqui. Isso exige uma coragem séria. Claramente é uma planta, normalmente um símbolo de vitalidade, mas parece sem vida. Não parece viva. É mais como uma coisa inanimada disfarçada de viva, desprovida de energia espiritual. Lá embaixo, Lin se dirigiu ao time para manter o moral elevado. Amigos, não temos muito tempo para hesitar. Já que é perigoso, vamos apenas sentir a energia ao redor desta área. Fiquem dentro do alcance visual. Não se afastem muito. Seguindo sua liderança, todos escolheram seus pontos e começaram a cultivar, pensando que assim seria relativamente seguro. A própria Lin sentou-se no topo de um galho de árvore e começou seu cultivo. De longe, nosso herói observava sua prima e comentava consigo mesmo: nada mal. Eles são cautelosos, cultivando a uma distância segura, mas eficiente, como esperado de uma aluna brilhante. Ela calculou o alcance de benefício ideal, nem imprudente nem tímida. Não demorou muito para que a energia de Lin começasse a crescer, enviando uma onda poderosa para o céu. O herói notou imediatamente: ela está prestes a romper. Já está perto do nível de 3 estrelas. Minha prima realmente é um gênio. Lá embaixo, seus companheiros também estavam animados. Isso é o reino fantasma de 3 estrelas, exclamou um deles. Mas enquanto conversavam, as raízes da videira começaram a se mover em direção a eles. O garoto que estavam seguindo gritou com urgência: isso é ruim. A videira está vindo direto para nós. Ela nos sentiu de tão longe. A mulher sedutora de 18 anos suspirou de medo. Em instantes, a videira atacou, agarrando alguns membros do time e absorvendo sua energia. Todos entraram em pânico e começaram a correr. Enganada em romance online por 50 centavos gritou: corram, corram o mais rápido que puderem. Senão, estamos perdidos. O avanço de Lin causou um distúrbio grande demais. Não podemos nos deixar envolver pela videira.
Se ela nos envolver, a aura desolada nos consumirá instantaneamente, vamos desaparecer na hora. A videira já havia alcançado Lin Yi, atingindo seu escudo protetor. Rachaduras começaram a se espalhar pela barreira de energia. Enquanto todos corriam, a mulher sedutora de 18 anos agarrou a mão de enganada em romance online por 50 centavos. Não podemos fugir. Se fizermos isso, Yayi estará em perigo. Enganada retrucou. Então o que você quer que eu faça? Usar minha energia espiritual para protegê-la? Ela escolheu cultivar aqui. Então agora ela sobe de nível enquanto eu sumo por causa dela? A mulher sedutora de 18 anos ignorou sua raiva e se virou para o grupo. Todos se acalmem. O garoto que parecia liderá-los falou friamente. Vida e destino são incertos. Riqueza é a vontade do céu. Se não sairmos agora, todos desapareceremos com ela. Você é jovem demais. Não haja por emoção. Antes que ele terminasse, a mulher sedutora de 18 anos deu um tapa forte em seu rosto. Então dane-se todos vocês, não vou abandonar minha amiga. Com isso, ela correu em direção a Lin enquanto o resto do grupo fugia na direção oposta. Nas montanhas, nosso herói observava toda a cena se desenrolar. Seus olhos estavam cheios de urgência, e ele disse com profunda preocupação: minha prima provavelmente nem percebe o perigo que está correndo agora. Ainda é apenas uma estudante. O poder dessa videira é esmagador. Não sei se consigo salvá-la com minha força atual, mas não há muito tempo. O herói sacou sua espada com determinação ardendo em seus olhos e se preparou para a luta. Seus pensamentos eram firmes. Prometi à tia que cuidaria da minha prima. A promessa que fiz não pode ser quebrada. Enquanto isso, a mulher sedutora corria para salvar Lin Yi, destruindo a videira enquanto avançava, mas em instantes, a videira também a envolveu. Ao mesmo tempo, a videira havia destruído completamente o escudo de Lin Yi. E justo quando estava prestes a capturá-la, nosso herói pulou com sua espada pesada, infundida com energia Yong ardente, e golpeou diretamente a videira. A videira começou a queimar com a força de sua energia Yong, recuando rapidamente e interrompendo seu ataque. Os dois membros do time que estavam fugindo pararam, atonitos, ao verem a videira recuar e parar de atacar. A energia jovem do herói era tão incrivelmente poderosa que toda a área começou a brilhar com seu resplendor. Vendo sua energia, os membros do time ficaram maravilhados. O garoto que estava fugindo exclamou, incrédulo: esse é outro pioneiro? A mulher sedutora protegeu os olhos da luz ofuscante da energia do herói e pensou, com admiração: esse é o atributo Yang mais puro. Faz sentido que apenas um atributo de alto nível assim pudesse repelir essa videira desolada. O mesmo garoto, ainda olhando em choque, começou a pensar consigo mesmo: porque eu, que me considero extremamente talentoso, cheguei ao reino do machado fantasma de 3 estrelas em muito pouco tempo. Provavelmente há apenas alguns no país inteiro com essa velocidade. O talento de Lin Yi mal se equipara ao meu, nem está tão à frente. Mas se existem pioneiros como esse por aí, então o que somos nós? Enquanto isso, nosso herói ainda estava naquele mesmo lugar quando uma notificação do sistema apareceu diante dele. Detectado atributo madeira extremo, iniciando escrita automática. Momentos depois, outra mensagem apareceu. Concluído. Após isso, a energia madeira começou a fluir pelo corpo do herói, enchendo-o de força vital. Ele sentiu a energia ao revigorando e um sorriso de alegria se espalhou por seu rosto enquanto exclamava em pura admiração: que técnica de atributo madeira incrível! Desde que haja vida por perto, isso é basicamente um motor de absorção de energia perpétuo. Então, amigos, isso nos leva ao fim deste capítulo. Nosso herói estava ciente de que a irmã prima dele, junto com seus companheiros de equipe, havia ido para uma região repleta do atributo madeira para cultivar. Lá, uma enorme veia se estendia do chão até o céu. Enquanto cultivavam, essa veia subitamente lançou um ataque contra eles. Naquele momento, a prima do nosso herói, que estava profundamente imersa em seu cultivo e havia perdido a percepção do ambiente ao seu redor, foi deixada para trás enquanto todos os outros fugiam em pânico. Foi então que nosso herói chegou. Sem hesitar, ele atacou a veia e a destruiu completamente. Instantaneamente, começou a absorver a energia corrupta do atributo madeira daquela área. Enquanto fazia isso, o sistema começou a enviar mensagens contínuas, mostrando que o atributo estava sendo extraído. Muito em breve, o atributo madeira foi adicionado a ele. Mas isso não foi tudo. As notificações continuaram a piscar diante de seus olhos. Atualmente extraindo o atributo desolação, pode liberar instantaneamente uma aura desolada, corroendo toda a força vital ao redor. Assim que nosso herói absorveu completamente esse atributo, ele ganhou a terrível habilidade de destruir toda a força vital ao seu redor. Ao seu redor, uma poderosa aura verde ligada ao elemento madeira explodiu, pulsando com imensa vitalidade e ameaça. Sentindo isso, nosso herói pensou consigo mesmo: não é à toa que essa vinha só podia crescer em um terreno tão traiçoeiro. Se tivesse crescido em outro lugar, poderia ter drenado a vida de dezenas de quilômetros ao redor, tornando tudo fatal.
Esse atributo desolação é simplesmente tirânico, roubando a força e a energia vital dos outros. Enquanto ainda estava perdido nesses pensamentos, uma jovem sensual de 18 anos correu até ele e falou emocionada, com a voz cheia de gratidão. Muito obrigada por nos salvar, irmão mais velho. Obrigada. Se não fosse por você, certamente teríamos morrido. Como podemos retribuir? Ouvindo suas palavras, nosso herói simplesmente acenou com a mão com uma expressão calma e respondeu: não precisa. Por agora vou me retirar. Com isso, ele se virou para ir embora. Enquanto caminhava, pensou consigo mesmo. Basicamente, aproveitei a informação deles para vir aqui e obter vitalidade infinita e o atributo desolação. Pensando bem, fui eu quem mais lucrou. Quanto ao conflito anterior entre essas pessoas, é melhor prestar mais atenção aos movimentos da minha prima de agora em diante. Todos observaram em silêncio enquanto nosso herói partia. Nenhum deles falou muito. A tensão em seus rostos mostrava o medo e a reverência que sentiam. Tendo acabado de testemunhar uma figura tão poderosa em ação, nosso herói partiu com a mente clara. Quando enfrentam o perigo, as pessoas tendem a revelar sua verdadeira natureza. Um time desorganizado e disperso não é seguro durante uma grande mudança que se aproxima. Após sua partida, uma pessoa chamada Scam de Online Romance for 50 Cents virou-se nervosamente para o capitão da equipe e perguntou. Ele foi embora tão rápido, e agora, o que fazemos? O capitão suspirou com uma expressão complicada e disse: qual é o problema? Está arrependido de não ter ajudado antes? Agora que a ameaça se foi, Lin Yi avançou para o 3º nível. Nossa melhor opção agora é permanecer neste time pelo maior tempo possível. Enquanto falava, seus olhos se voltaram para Lin Yi, que ainda estava imersa em seu cultivo, completamente alheia a tudo o que acabará de acontecer. Um leve escudo de aura envolvia seu corpo. Embora ligeiramente rachado, ele não havia se quebrado completamente. Finalmente, seu avanço foi concluído. Quando Lin Yi abriu os olhos, a energia ao seu redor aumentou. Vendo-a despertar, a jovem sensual de 18 anos correu alegremente e exclamou com entusiasmo: Lin Yi, você finalmente acordou. O capitão olhou para Lin Yi, depois virou-se para Scam de Online Romance for 50 Cents e falou em um tom baixo e calculista: agora tudo depende. Se ela for racional o suficiente, não forçará uma ruptura conosco. Em vez de nos preocuparmos com isso, devemos focar naquele homem misterioso. Lin Yi piscou confusa, enquanto olhava ao redor da cena diante dela. Chocada, perguntou: o que aconteceu aqui? Seu olhar caiu sobre 2 de seus companheiros de equipe caídos sem vida no chão. Atonita, exigiu: e eles? O que aconteceu com eles? E como tantas veias apareceram de repente aqui? Mesmo enquanto perguntava, uma onda avassaladora de energia poderosa surgiu atrás dela. Mesmo à distância, ela podia sentir sua intensidade ardente. Naquele momento, o capitão da equipe deu um passo à frente com uma expressão séria e disse: deixe-me explicar o que aconteceu. E então ele começou a relatar tudo o que havia ocorrido. Após esse incidente, Lin Yi retornou para casa. Do caminho, sua mente continuava girando em torno das palavras do capitão da equipe. Ele havia contado a ela sobre um cultivador poderoso que apareceu e salvou suas vidas. Durante toda a jornada, Lin Yi se perguntava: será que alguém realmente existe com tamanha força esmagadora? O capitão até disse que o homem era praticamente um monstro. E enquanto explicava, aquela mesma veia que nos atacou antes agora estava recuando com medo. Naquele momento, o capitão disse com reverência: a vinha agora está encolhida lá no céu, completamente nos evitando. Ainda pensando em tudo isso, Lin Yi entrou em seu prédio. Esse é o efeito dissuasor deixado por aquele homem. Mesmo estando tão longe, a vinha ainda está mansa como uma galinha, sem nenhum traço de sua raiva anterior. Assim que ela abriu a porta e entrou, nosso herói a cumprimentou com um sorriso. Você voltou, disse ele calorosamente. Mas notando a leve tristeza e palidez em seu rosto, perguntou com preocupação: você está um pouco pálida. Está tudo bem? Lin Yi rapidamente inventou uma desculpa, respondendo suavemente: estou apenas um pouco cansada de estudar. Ouvindo isso, nosso herói a encorajou gentilmente: você está realmente se esforçando. Vá descansar. Vamos pedir comida para a viagem hoje à noite? Lin Yi assentiu em concordância e foi para seu quarto. Uma vez lá dentro, fechou a porta, finalmente soltando um suspiro de alívio. Ela pensou consigo mesma: avanços são mentalmente exaustivos. Toda vez que canalizo energia espiritual para manejar o machado divino, exige total concentração. É ainda mais cansativo do que passar um mês inteiro sem dormir. Deitada em sua cama, ela pegou o celular e o verificou. Ainda bem que não sou mais uma pessoa comum. Passar algumas noites em claro não vai me matar. Me esforçar tanto assim, mas esse é o destino dos pioneiros. O mundo já começou a mudar. Uma vida normal como a do meu primo não é mais possível para mim. Enquanto isso, do outro lado, nosso herói já havia saído do prédio. De volta ao quarto, Lin Yi continuou navegando pelo celular até que uma conversa em particular a chocou.
uma mensagem de alguém chamado Jialan apareceu. Se qualquer vestígio daquele poderoso voltar a aparecer, me avise imediatamente. Lin congelou por um momento, surpresa. Era a primeira vez que via Jialan falar naquele grupo. Ela rapidamente digitou uma resposta, entendido Jialan. A propósito, tenho uma pergunta. Ela hesitou brevemente, depois continuou digitando. Você acha que a pessoa que nos salvou poderia ser a mesma que ficou famosa no local do dragão fundido do Rio Escuro? Se realmente foi aquele sênior, por que ele nos salvaria? Depois de enviar a mensagem, ela voltou a navegar por outras notícias de cultivo, onde manchetes chocantes piscavam diante de seus olhos. Notícia urgente. O deus do atributo jovem de alto nível retorna novamente. Aquela fenda que perfurou o próprio sol. A luz do céu foi devorada por aquele mar de luz branca. Eu vi isso na zona de poluição. Dragão fundido do Rio Escuro. Aquela explosão de luz branca ardente nos forçou a sair da caverna. Juro que nenhum pioneiro no país dizia, do mesmo nível, poderia resistir àquele golpe. Lendo essas notícias, Lin ficou completamente atonita. Enquanto isso, do outro lado, nosso herói saiu do prédio, pegou sua bicicleta, sentou-se nela e começou a pedalar. Enquanto avançava, seus pensamentos giravam. Tudo bem, agora Lin provavelmente abaixará ainda mais a guarda ao meu redor. Não serei suspeito de observá-la quando ela sair. Agora é hora de descobrir como carregar o atributo Desolação. Sua mente se concentrou intensamente enquanto considerava. O atributo Desolação se inclina mais para entidades do tipo planta, mas, afinal, é um atributo sinistro. Sua natureza é corrosiva. Colocá-lo diretamente no meu corpo pode ter efeitos negativos. Além disso, pode entrar em conflito com o atributo Trovão na minha mão. Ele pensou na vinha. Então, a melhor abordagem é usar algo como aquela vinha fantasma estranha. A razão pela qual a vinha caiu do céu foi porque sentiu a densa energia espiritual renascida. Ela escolheu evoluir por conta própria, e foi isso que deu origem ao atributo Desolação. Pensando nisso, um sorriso se espalhou por seu rosto. Eu sei exatamente para onde preciso ir. Com isso, ele pedalou mais rápido, acelerando pelas ruas até chegar ao parque florestal da cidade. Entrando com uma risada, ele sussurrou para si mesmo. Preciso escolher uma planta que ressoe mais com minha energia espiritual e expressar intimidade para ser essa sortuda. Imediatamente, ele liberou sua aura de atributo madeira. Uma luz verde brilhante explodiu de dentro dele, irradiando para fora. A aura atraiu as pequenas flores, plantas e árvores do parque, puxando-as em sua direção como se fossem atraídas por um ímã poderoso. As plantas começaram a reagir estranhamente, balançando e se inclinando em sua direção, ansiosas por mais de sua energia. Vendo isso, nosso herói pensou: é essa a resposta das plantas à energia espiritual? É intensa, mas ainda não é suficiente. Determinado, ele decidiu ir além. Derramou ainda mais poder. Naquele momento, seus olhos captaram uma pequena flor na grama, brilhando mais intensamente que as demais após receber sua energia. Intrigado, ele se aproximou. Será? É essa a que estou procurando? Estendendo a mão, ele tocou suavemente a flor com o dedo. Para sua surpresa, a pequena flor se enrolou ao redor de seu dedo, como se estivesse se segurando. Chocado, ele pensou: ela tem potencial espiritual. Essa flor selvagem é claramente apenas uma planta, mas a forma como reage à energia espiritual é como um filhote ganancioso. Depois de absorver a energia, ela até veio esfregar meus dedos. Acariciando a flor suavemente, ele sussurrou com satisfação: em toda essa floresta, você é a que tem a resposta mais forte à minha energia espiritual, candidata perfeita para incorporar o atributo Desolação. Ele então perguntou à flor com um sorriso: estou pronto. Você está pronta? A flor balançou para cima e para baixo, como se estivesse dando um sinal de concordância. Nosso herói fechou os olhos, canalizando sua energia para a flor e imediatamente, uma notificação nítida soou do sistema: incorporar o atributo Desolação neste objeto. Sem hesitar, nosso herói respondeu: sim. Então, amigos, isso nos leva ao final deste capítulo. Quais reviravoltas nos aguardam a seguir? Descobriremos no próximo episódio. Certifique-se de avaliar este capítulo de 0 a 30 nos comentários abaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidem-se e até mais. Quais são suas previsões para o próximo capítulo? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. E mais importante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Nosso herói começou a infundir seu poder de atributo madeira naquela pequena flor. No momento em que seu poder a alcançou, a florzinha brilhou intensamente. Uma onda de energia poderosa irrompeu da pequena flor. E, à medida que o brilho diminuía gradualmente, o que antes era uma frágil florzinha havia agora evoluído. Ao seu redor brotaram inúmeras folhas. Seu tamanho aumentou, e ela agora parecia muito mais poderosa, liberando energia de atributo ao seu redor. Mas, durante essa evolução, a pequena flor transformou todo o jardim em um deserto. Ela absorveu toda a energia ao seu redor.
As árvores, outrora verdes e exuberantes, começaram a murchar. Sentindo esse poder aterrorizante, nosso herói exclamou em choque. Que poder de desolação tão forte como a mão de um demônio! Em apenas 3 segundos, quase drenou um anel inteiro da floresta da cidade. Isso é dominador demais e ainda está se espalhando loucamente. Após isso, ele avançou com a intenção de arrancar a flor, mas hesitou murmurando. Deixa pra lá. Se eu continuar, posso atrair as pessoas da Associação de Energia Espiritual. Afinal, este lugar fica bem no centro da cidade. Não há como eles não estarem monitorando esta área. Desde o renascimento da energia espiritual, essas plantas se tornaram estáveis. Quando entrei no jardim mais cedo, notei muito mais câmeras de vigilância do que antes, e o lugar estava estranhamente deserto, sem nenhum visitante. Nosso herói então arrancou a flor decisivamente. Mas mesmo após ser retirado do solo, suas raízes continuavam absorvendo a energia das árvores ao redor. Vendo isso, os olhos do herói se arregalaram enquanto ele murmurava. Ainda não parou de absorver? Será que ela pode sobreviver mesmo sem conexões com as raízes? Ele então acariciou suavemente suas folhas, sorrindo levemente enquanto continuava. Mas, comparada a antes, quando ela devorava tudo desenfreadamente, essa absorção agora parece muito mais suave. Incrível. Mesmo após ser removida do solo, sua espiritualidade não enfraqueceu nada. Antes de eu escolhê-la, ela não passava de uma flor selvagem comum. Será que, após ser infundida com um atributo, esta planta também começou a evoluir? Como se algum tipo de corrente evolucionária tivesse sido desbloqueada? Naquele momento, uma luz ofuscante brilhou na área, acompanhada por um alarme alto. Valor anormal excedido. Aviso. Valor anormal excedido. Ao ouvir isso, a expressão do herói mudou instantaneamente. Ele rangeu os dentes e murmurou. Droga, ainda assim acionei a vigilância? Preciso sair daqui o mais rápido possível. Sem perder mais um segundo, ele fugiu da área em alta velocidade. A atividade anormal causada por nosso herói já havia sido relatada ao Departamento de Pesquisa de Plantas Reich. Toda a sala de pesquisa entrou em alerta vermelho, e todos os membros se reuniram imediatamente. Alguém entrou correndo, gritando em pânico. Os valores anormais estão disparando. O que diabos aconteceu? A sala ficou em silêncio por um momento, e então um dos membros se levantou e ordenou com firmeza. Todos coloquem suas pulseiras e dirijam-se imediatamente ao parque. Fechem a área. Ninguém de fora pode entrar. Sem perder tempo, toda a equipe de pesquisa partiu em direção ao parque. Cada um deles usava traje de proteção para se proteger da energia anormal. No momento em que chegaram, um dos membros testou as leituras de energia e seu rosto empalideceu enquanto exclamava. Isso é aterrorizante. Mais cedo, no portão norte do Rei Shang, os valores flutuaram entre 8 e 10. O dragão fundido do Rio Escuro estava em 25. Mas aqui, outra pessoa acrescentou rapidamente com a voz tensa. Quando a concentração de energia espiritual ultrapassa 10, o exército geralmente assume. Mas a concentração deste parque nunca chegou nem perto de 10 antes. Cada membro segurava um dispositivo de medição especial. Um deles inseriu uma sonda no solo, verificou os dados e relatou com confusão. Estranho. Vejam isso. A umidade do ar, a umidade do solo e a temperatura estão todas perfeitamente normais. Os níveis de radiação solar também estão bem. Mas essas plantas, é como se sua força vital tivesse sido completamente drenada em poucos segundos. Os membros da equipe trocaram olhares inquietos, com um choque estampado em seus rostos. Um deles perguntou incrédulo, que tipo de poder, de atributo poderia causar algo assim? Acho que precisamos avançar um pouco mais. Deve ser o centro de tudo isso. Nesse momento, outro homem correu até ele, seu rosto pálido de medo, e gritou alto. Não se aproximem mais, não toquem nisso. Isso é o atributo de desolação. Suas palavras enviaram ondas de medo por toda a equipe. Um dos membros gaguejou em choque. Atributo de desolação? O que isso significa? Um velho entre eles deu um passo à frente e perguntou solenemente. Vocês todos já ouviram falar das vinhas que pendem do céu, não é? No momento em que ele disse isso, todos congelaram no lugar. Suas expressões endureceram, e o medo se espalhou por seus olhos. Um deles murmurou. Você não quer dizer aquela vinha demoníaca, a que já foi classificada como uma mutação de nível A? O velho assentiu gravemente e continuou. Sim, devido ao seu extremo perigo, ela foi classificada como nível A. A razão pela qual é tão mortal, a razão pela qual inúmeros exploradores pereceram, sem deixar nada além de ossos, está nesse atributo de desolação. Ele drena a força vital de tudo ao seu redor e toma tudo para si. Esse é o poder aterrorizante que ele possui. À medida que suas palavras penetravam, todo o grupo estremeceu, o medo se espalhando como fogo selvagem entre eles. Um membro mais jovem ficou pálido, sua voz tremendo enquanto perguntava: Professor,
Se você não tivesse me parado agora, quer dizer que se eu tivesse dado mais um passo, eu já estaria morto? A expressão do velho endureceu enquanto ele explicava. Sim, quando uma planta desperta o atributo de desolação, a área ao seu redor se torna um domínio da morte. Qualquer um que pisar ali terá sua força vital completamente consumida. Eu vi registros de outra planta de desolação antes, localizada na zona de árvores antigas proibidas de Kang City. A árvore antiga decadente corrompeu toda a floresta em uma terra proibida. Qualquer criatura viva que se aproxime é instantaneamente perfurada e drenada. Naquele momento, outra pessoa deu um passo à frente, colocando a mão no ombro do velho e disse em uma voz baixa e séria: Eu já ouvi falar dessa situação antes. Ao ouvir aquela voz, o velho se virou surpreso, e lá estava um general militar. Seus olhos se arregalaram enquanto ele exclamava: Major Han! O Major Han avançou, sua expressão fria e autoritária, e ordenou: Todos os pesquisadores presentes, troquem para trajes de proteção e sigam-nos para a zona contaminada. Enquanto falava, alguns soldados trouxeram máscaras e roupas de proteção. O pessoal militar se equipou rapidamente e começou a vasculhar toda a área. Um soldado escaneou em uma direção e relatou: Nenhum traço da fonte de desolação detectado aqui. Outro, verificando uma direção diferente, murmurou ansiosamente: Não nos disseram que apenas aquela vinha poderia se mover livremente por aí? Será que... A equipe continuou procurando em cada canto da zona. De repente, alguém gritou: A aura de desolação está diminuindo. Estamos na floresta há apenas 5 minutos. E a concentração já caiu para 25. Enquanto isso, vimos o Major Han junto com Su Qingin. Diferentemente dos outros, nenhum dos dois usava traje de proteção. O Major Han olhou para Su Qing e disse calmamente: Vamos explorar também. Su Qing assentiu seriamente. Os dois se sentaram no chão, colocando as palmas das mãos contra o solo e liberaram seu poder espiritual nele. No momento em que sua energia espiritual se espalhou pelo subsolo, ela fluiu diretamente para uma área específica, o exato local onde a atividade anormal havia atingido o pico. Mas a energia parou precisamente no local onde nosso herói havia arrancado e levado a planta. Detectando isso, tanto Han quanto Su Qing ficaram rígidos, seus rostos cheios de choque. A voz de Su Qing tremeu enquanto ela dizia tensamente: Aquela área, isso é... Antes que ela pudesse terminar, o general Han interrompeu, sua voz pesada e grave. Alguém desenterrou a fonte anormal. Um dos membros ouviu e gaguejou em descrença, o medo se espalhando por seu rosto. Alguém desenterrou? Como isso é possível? Os olhos de Han se estreitaram, seu tom ficando sério. Se alguém realmente tem a capacidade de desenterrar a fonte de desolação de uma zona de morte, então a identidade dessa pessoa vale a pena ser investigada. Su Qing, igualmente tensa, ouviu atentamente e respondeu suavemente: Capitão Han, sei o que está pensando, mas não há vestígios da energia espiritual desse poderoso no local, nem mesmo de ferramentas. Han imediatamente verificou o dispositivo em sua mão. Seus olhos se aguçaram quando os resultados do scanner apareceram. Com uma voz profunda e firme, ele disse: Com base na triagem e análise de Big Data, identificamos o perfil dessa pessoa. Seus movimentos correspondem perfeitamente aos 2 locais de eventos anormais. A imagem no dispositivo acendeu, mostrando o rosto de nosso herói. No momento em que os olhos de Su Qing caíram sobre a imagem, ela ficou rígida, seu coração pulando uma batida. Han continuou em um tom sério: Vou enviar todas as informações dele para você. Este homem é muito provavelmente o mesmo pioneiro com quem você entrou em contato antes. Su Qing ficou lá em silêncio, encarando a foto do nosso herói no dispositivo. Após um longo momento, ela finalmente falou em uma voz calma, mas firme: Bom, é assim que deve ser. 2 horas depois, a história mudou. Nosso herói já havia colocado aquela flor em um vaso, colocando-o cuidadosamente em sua mesa. Acariciando suas folhas com um sorriso, ele riu e disse: Minha primeira vez cuidando de uma flor. Como eu poderia te deixar sem um vaso? Esta é a casinha que você mesmo escolheu. Nada de se enrolar na minha mão. Você agora ganhou o atributo de desolação e vai continuar se cultivando sozinha. Isso faz de você uma das minhas ajudantes mais confiáveis. Ele decidiu nomear a flor, Pequena Flor Branca Fofa. Olhando para ela com carinho, ele pensou consigo mesmo: O atributo de desolação é especial. Definitivamente pode ajudar muito em batalhas. Talvez até produza efeitos inesperados. E é perfeito que você pareça tão comum. Se Lin Yi te vir, não vai levantar suspeitas facilmente. Em combate, uma aparência comum é o melhor disfarce. Sua expressão ficou séria enquanto ele murmurava: Em batalhas reais, a força bruta é apenas parte da equação. O que importa mais é quem tem mais cartas escondidas para jogar. Naquele momento, seu telefone começou a tocar.
Olhando para a tela, ele leu o identificador de chamadas e congelou de surpresa. Velho Wang? Não é aquele meu amigo de infância que foi para o exército? Não o vejo há 3 anos. Memórias passaram por sua mente. Velho Wang, cujo nome completo é Wang Leang, era meu vizinho. Do ensino fundamental até o ensino médio, éramos colegas de carteira. Poderíamos ter continuado juntos no ensino médio, mas aquele safado decidiu de repente se alistar no exército. Sorrindo com a lembrança, ele atendeu a ligação e riu. Então, você finalmente voltou. Do outro lado, a voz alegre de seu amigo soou enquanto ele ria. Vamos nos encontrar no lugar de sempre. Ao ouvir isso, nosso herói levantou uma sobrancelha e perguntou. Tão de repente, qual é a ocasião? Velho Wang riu e disse misteriosamente, sim, tenho um grande segredo para te contar. Quando você ouvir, não desmaie de choque. Com isso, a ligação foi cortada. Nosso herói colocou o telefone de volta na mesa, sem saber o que realmente estava acontecendo. Naquele exato momento, diante de Velho Wang, vimos Su Qin e vários oficiais militares. Após encerrar a ligação, Velho Wang ficou em posição de sentido e relatou. Reportando, senhor. Fiz exatamente como instruído, mas peço que, se ele não for a pessoa que estamos procurando, vocês podem garantir sua segurança? Então, o oficial militar que estava sentado ao lado de Su Qin falou em um tom sério. Cumpra sua missão corretamente e não se envolva em assuntos desnecessários. Se ele não for essa pessoa, apenas trate isso como um conselho de amigo.